Sejam bem-vindos para mais um mini curso aqui da Semana da Educação Física. Você já me conhece, sou o professor Renato Bianchini e hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos preferidos do professor Renato dentro da educação física, que é a avaliação física, né? E esse é um mini curso que eu intitulo de Avaliação Física Profissional na Prática, ou seja, a gente vai ver como que a gente profissionaliza a avaliação física e de forma prática, né? E não só teoria aqui falando para vocês o que eu acho que é legal, o que eu acho certo, mas como que você vai aplicar isso na prática. Então eu tenho certeza que você, independente da avaliação física que você faça hoje em dia, você tem uma tendência forte dela ser muito melhor depois de você assistir esse mini curso. E antes de mais nada, eu só quero agradecer vocês pelos inúmeros comentários que vocês têm mandado, desde o meu primeiro mini curso, o mini curso do Vitor também de métodos de treinamento, o mini curso do Gustavo de mobilidade. Vocês têm falado muito bem, têm elogiado muito e isso deixa a gente muito feliz, muito satisfeito de continuar fazendo esse trabalho de tradução científica para profissionais e estudantes de educação física. É uma honra para mim estar em mais uma aula aqui para poder ensinar mais para vocês sobre essa parte científica que eu tenho certeza absoluta, como vocês já me conhecem, que eu vou poder mudar muitas opiniões hoje com o conteúdo que eu vou trazer aqui, principalmente na parte de composição corporal, que eu sei que é polêmico. Tá? Então sem mais delongas, vamos fazer um breve resumo do que a gente vai ver hoje, tá? Então você que acompanhar essa aula na íntegra aqui, assistir até o final, vai aprender a avaliar corretamente a composição corporal do seu aluno, a força do seu aluno, a carga de treinamento do seu aluno e a condição aeróbia. E além disso, tem uma surpresinha no final dessa aula que eu quero verticalizar um pouco mais com vocês. Então aguarde até o final desse mini curso que eu tenho certeza que vocês vão gostar do que eu vou trazer para vocês. E para quem não está acompanhando, caiu nessa aula aqui de paraquedas, não viu as outras aulas, eu vou só explicar brevemente, não vou me estender muito sobre o que está rolando nessa semana de educação física. O que é isso aí que o Renato está falando? Então a gente já teve vários minicursos, a gente teve exatamente 3 minicursos, vai ter esse que eu estou ministrando aqui agora e vai ter mais um do Vitor na quarta-feira, dia 21, né? Então vocês vão ver aqui todo o nosso calendário. Mas basicamente eu comecei dando nessa aula esse mini curso de treinamento feminino, ensinando a prescrição de treino otimizada para as mulheres. E depois o Vitor fez um mini curso sobre métodos de treino na musculação, a ciência sendo aplicada na prática. Depois o Gustavo veio com um guia prático da mobilidade articular, teve aula até na prática lá na academia, mostrando exercícios, rotinas de treinamento para mobilidade. Ficou sensacional esse conteúdo. Hoje a gente vai vir com esse mini curso de altíssima qualidade sobre avaliação física profissional. E o Vitor vai encerrar a Semana de Educação Física com esse mini curso de estratégia de marketing e vendas para personal trainer. Esse é o que a gente chama de conteúdo game changer. Por quê? Você vai aprender, não é coisinha para você ser chato, não é, manda uma mensagem, copia e cola essa mensagem no WhatsApp aí, sai mandando para todo mundo, sendo aquele personal chato que fica empurrando o serviço. A ideia é que as pessoas comecem a ficar atraídas em você. Você utilizar estratégias de marketing que a gente utiliza aqui até hoje como personal trainer e que os nossos alunos aqui da CITES utilizam também para que os alunos corram atrás de você. Então do dia para a noite eu vou lotar minha agenda. Não é do dia para a noite, mas se você fizer tudo certinho, nas primeiras semanas você já vai começar a ter um resultado. Isso vai te empolgando e eu tenho certeza que depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, a tua carreira está em um novo nível. Então assiste esse conteúdo, pelo amor de Deus, faça esse bem para a educação física, porque eu acho que a gente, como profissional e estudante de educação física também, a gente tem muito pouco conteúdo relacionado a marketing e vendas, porque geralmente a gente acha que isso é algo ruim, que a gente não pode vender, que marketing é algo ruim para o personal, só que se a gente tivesse um marketing melhor sendo feito, se a gente tivesse sendo ensinado marketing lá na faculdade, eu tenho certeza absoluta que menos pessoas seriam sedentárias no nosso país, no mundo em geral, menos pessoas já teriam lesões dentro de uma sala de musculação porque acabam fazendo um treino sem nenhuma prescrição por trás, sem um personal trainer por trás. Então assista essa aula, é um apelo que eu faço para vocês aqui, tá bom? Fora isso, essa aula vai ter também, esse mini curso vai ter o resumão de todo o congresso. Então, de todo o congresso não, de toda a Semana de Educação Física. Tudo que a gente falou aqui ao longo dessa semana, você vai ter acesso a um resumão, pelo menos direto ao ponto, e explicado nessa aula aí também. Fora isso, tem a nossa surpresa, alguns já desconfiam o que é, não vou me estender, tá? No finalzinho dessa aula
eu falo um pouco mais sobre essa surpresa e fora isso vocês vão aprender como que vai funcionar a emissão de certificado, como que a gente vai fazer para você conseguir emitir o seu certificado aqui validado pela instituição Sítios e também pelo MEC, certo? Esse certificado terá validade de 20 horas, então fiquem atentos. Fora isso, a gente vai ter duas sessões de perguntas e respostas, uma na quinta-feira às 8 horas, no dia 22 de outubro, e a outra na sexta-feira, meio-dia, no dia 23 de outubro. Então o nosso calendário tá assim, tá, gente? Hoje, segunda-feira, dia 19 de outubro, a gente está com esse mini curso de avaliação física. Na quarta, dia 21, o Vitor entra com o mini curso de vendas e marketing para personal trainer. E aí, no domingo, a gente encerra tudo nesse evento, tá? Então você não vai poder mais assistir nenhum mini curso depois depois do dia 25. E não vai poder emitir o seu certificado também. Então, se você não receber o seu certificado até o dia 25, procura assistir a aula do dia 21, porque nela vai explicar tudo, por que você ainda não recebeu, o que você tem que fazer para receber, tá bom? Então, fora isso, mais recados. Se você não assistiu alguma das aulas, algum dos mini cursos, nessas bolinhas aqui em cima da página da Semana da Educação Física, você consegue clicar e assistir todas as aulas. Você pode acessar um material complementar a essas aulas no grupo lá do Telegram, clicando nesse botão azul que está aqui na página também. E lembrando que as aulas têm sempre um guia de implementação. Então você clica nesse botão, clica no botãozinho pequeno ali do lado, você também vai acessar o seu guia de implementação, tá? Fique até o teu e-mail, porque é o nosso portal de comunicação. Se você não está recebendo e-mail nenhum da Sítios durante essa semana, é porque tem alguma coisa errada. Então você tem que ver se você está cadastrado para o nosso congresso aqui, para a nossa Semana de Educação Física, e se você não está recebendo esses e-mails na caixa de spam. Se você perceber que você não está cadastrado, utilize esse link aí, ó, materiais.sitiosconsultoria.com.br/semana-educação-física, sendo que educação é com C em vez de ser cedilha, e aí você se cadastra lá para garantir a sua vaga, tá bom? Enfim, terminando essa apresentação, vamos falar agora de avaliação física. E toda avaliação física começa como? Com uma anamnese, tá? Então é muito importante esse período inicial de uma avaliação física. E eu tenho um gosto enorme de falar sobre avaliação física, principalmente porque a avaliação física foi o maior diferencial da minha carreira bem lá no início, tá? Foi lá onde eu criei a minha autoridade dentro da área fitness, vamos dizer assim. Porque o meu primeiro emprego como personal trainer foi trabalhar para uma academia onde eu era o responsável absoluto da avaliação física. Então todos os alunos daquela academia passavam por mim. Eu era o único que fazia avaliação física. E, por incrível que pareça, eu nem atuava naquela academia como instrutor. Eu até atendia aluno de personal, mas não atendia como instrutor. E o que eu percebi? O meu trabalho de avaliação física ficou tão bem feito naquela academia que vários alunos queriam o meu serviço, queriam que eu atuasse lá, queria que eu atendesse eles, né? Porque eu fazia uma venda tão boa do meu serviço só avaliando eles de maneira profissional. Porque sabe qual que é o maior erro do personal trainer? É chegar para avaliar o aluno e achar que vai ser só aquela coisinha de pega dobras cutâneas, pega perimetria, pega ali peso e altura, faz algumas perguntinhas ali para saber um pouco do aluno e pronto, acabou. Só que isso, eu vou te falar o seguinte, o aluno já sabe como é que funciona, ele já sabe como é que é. Então se você quiser uma oportunidade de você mostrar real valor para o seu aluno, você tem que fazer de uma maneira profissional. E essa aqui é a minha ideia. O que eu, Renato, fiz lá na prática de maneira profissional, que você pode replicar agora, coisas simples, tu vai perceber que tem muita coisa que é muito fácil de aplicar e o personal só não faz porque às vezes não sabe, nunca pensou sobre isso, né? Ficou acostumado a seguir aquele padrão da academia que ele trabalhou e ele acha que é só isso. Só que a avaliação física é muito rico. Por quê? 3 principais fatores de avaliação ser um momento riquíssimo. Porque é o momento de você fazer o diagnóstico do seu aluno, você entender o que acontece com aquele corpo, com aquela composição corporal, com o físico do aluno, ter controle da evolução do aluno ao longo do tempo e também essa parte que todo mundo negligencia nas academias. A educação do aluno. É ali que você vai fazer as primeiras introduções aos assuntos que aquele aluno que ainda não sabe desse mundo de academia, não sabe desse mundo de exercício físico, é ali que você ensina para ele essas questões básicas e que vai ajudar muito a vender melhor o seu serviço, que vai ajudar muito o aluno entender o que vai acontecer com o corpo dele e não ficar surpreso ou não ficar decepcionado com certas coisas que podem acontecer, porque você fez uma educação dele muito bem feita. E
o que seria essa educação, Renato? Diz de maneira mais clara aqui pra gente. É basicamente isso aqui, ó. Eu tenho um checklist sobre coisas que, assim, tem que ter numa parte de avaliação física. Se é a primeira avaliação do aluno, tem que ter isso aqui. Primeira coisa, a diferença entre peso corporal e gordura corporal. A maioria das pessoas até hoje acham que o peso que está na balança é o peso de gordura que eles têm. Eles esquecem que tem água, que tem órgãos dentro do corpo, que tem ossos, que tem músculo, que tem pele, tudo isso eles esquecem. E quando vão subir numa balança, se aumentou 100 gramas, eles acham que já está mais pesado, ele acha que ele está engordando, sendo que muitas das vezes isso, principalmente para o aluno iniciante, é muita frustração, porque ele é aquele cara que ele nunca treinou musculação, ele começa a treinar musculação, ele começa a ganhar massa muscular com facilidade, e aí ele vê o peso dele na balança aumentando ou estagnado, e ele acha que tem alguma coisa errada, ele acha que ele tem um problema hormonal, ele acha que ele tem um metabolismo lento, só que muitas das vezes é porque ele está ganhando massa muscular, e ele não foi avisado de que o peso dele não corresponde exatamente à gordura corporal dele, e que o peso é um parâmetro legal para a gente controlar, para a gente ter uma ideia, mas ele não é o parâmetro fundamental da gordura corporal. Tem que ter isso em mente, tá bom? O segundo fator que eu sempre explico, o percentual de gordura é uma estimativa. Só existe um método no mundo que consegue garantir quanto de gordura uma pessoa tem. Exatamente, precisamente. E a maioria das pessoas não vai querer utilizar esse método, porque esse método você só pode utilizar uma vez, que é a dissecação de um cadáver, né? Então, assim, Deus me livre ter que dissecar alguém para saber o percentual de gordura dela. Mas basicamente é o único método que você tem validade total de percentual de gordura. Todos os outros métodos, todos os mesmos, tá? Desde DEXA, tomografia computadorizada, pesagem hidrostática, o método de 4 compartimentos que eu vou ensinar para vocês aqui hoje, tudo isso são estimativas, algumas mais precisas, outras menos precisas, mas tudo são estimativas. Então, se numa avaliação ele está com 12% de gordura, na outra ele está com 12,2%, não significa que ele está engordando necessariamente, né? Para você saber que ele está engordando, você às vezes vai ter que avaliar o somatório dele separado, vai ter que fazer uma avaliação ali de alguns fatores antes de bater esse martelo, de ter esse diagnóstico. Então, percentual de gordura, ele é muito superestimado, né? As pessoas acham que ele tem uma validade muito grande perto do que ele realmente tem. Isso vocês vão aprender na prática aqui comigo hoje. Outra coisa, que condição física é a educação da condição física inicial do aluno. Explicar para ele que ele vai ter que fazer uma série de aprendizados, de exercícios antes dele começar a colocar mais carga, que ele vai ter que aprender certos movimentos, que ele vai ter que melhorar a mobilidade. O Gustavo falou muito bem isso na última aula, que tem que desenvolver mobilidade em algumas regiões, em algumas articulações, para ele conseguir fazer uma boa execução de exercício. Então tudo isso você tem que explicar para o aluno logo de cara. Outra coisa, qual que é o seu plano para o aluno? Eu já cansei de ver, eu já recebi alunos que falavam assim, pô, eu tive que largar o outro personal lá porque eu não sabia o que ele estava fazendo. Ele só chegava lá na academia, soltava os pesos ali, fazia uns exercícios aleatórios que estavam com o aparelho vazio e era isso. E realmente existe muito personal assim. Só que muitos de nós, eu acredito que alguns de vocês, se não a maioria de vocês, porque estão aqui comigo hoje, vocês têm um plano para o aluno de vocês, vocês têm uma estratégia, talvez não uma periodização complexa, mas vocês têm uma ideia do que vocês querem fazer com o seu aluno. Só que às vezes ele não sabe disso. E isso dificulta muito o seu trabalho na hora dele valorizar esse teu trabalho. Então eu faço questão de explicar tudo o que eu tenho de plano para aquele aluno quando ele vai começar essa avaliação comigo, porque ali é um momento ideal para isso. Outra coisa, as expectativas como profissional, né? Ou seja, o que eu espero que o aluno consiga ao longo dessa jornada que a gente vai iniciar junto de exercício físico. O que eu espero dele de emagrecimento, o que eu espero dele em termos de ganho de massa muscular, espero dele de funcionalidade, de melhoria de dores, tudo isso eu já explico logo de cara, depois de ter o diagnóstico, né? Obviamente eu já tenho essas expectativas como profissional. E também a minha abordagem de treinamento, sabe por quê? Eu vejo assim, eu tenho que justificar tudo que eu faço com os meus alunos, não é porque, o aluno não tem que saber de nada, eu que sou profissional, eu que mando, beleza, cara, mas sabe qual que é o grande problema? O teu aluno está sendo bombardeado diariamente de diversas propagandas, de blogueiras no Instagram, de pessoas falando de coisas diferentes para ela
sobre treinamento. E se você não coloca a tua abordagem firmemente ali do porquê que você faz cada coisa, de como que funciona o seu método de prescrição de treino, ele não, simplesmente ele vai se sentir meio órfão disso. E aí qualquer outra abordagem que chegar ao longo da carreira dele, ao longo da vida de treinamento dele, ele vai achar que é melhor que a sua. Então essa é uma blindagem que eu acho que o profissional deve fazer. Explicar para ele, ó, meu método funciona assim. Então quando você vê uma blogueira fazendo um exercício assim, assim, o assado, ela tá fazendo isso porque é um outro método. Às vezes você não precisa nem falar que tá errado, nem falar que é ruim, que às vezes pode nem ser ruim, é só um outro método, mas deixa claro que você tem um método, que você tem uma abordagem de treinamento. Que pelo exemplo do Renato, eu sempre explico para eles o que é volume de treinamento, como que eu faço a periodização de volume de treinamento, porque esse é o meu método, essa é a minha abordagem. Então eles ficam com isso claro na mente na hora de executar. Outras coisas que aí eu acho que isso aqui já é muito mais batido para vocês é a questão do diagnóstico, né? Saber a disponibilidade do aluno para o treinamento, saber as limitações que ele tem, seja umas limitações de tempo, seja limitações de até físicas, você vai identificar na avaliação, o nível de treinamento, se ele nunca treinou, se ele já é treinado, e assim, não tem como medir isso sem conversar com a pessoa. Por que eu digo isso? Vamos supor, eu posso perguntar para o aluno, qual que é a tua experiência com musculação? Ele fala, pô, minha experiência é zero com musculação. Aí eu falo assim, pô, então esse cara é destreinado. Só que esse cara treinou futebol profissional a vida inteira. Só nunca entrou numa sala de musculação, mas treinava futebol profissional. Então é um cara com um físico muito diferente de um aluno sedentário, entendeu? Por isso que a gente não pode simplesmente pegar o tempo de experiência. Outra questão, aptidão para prática de exercícios, né? Você ali ter uma liberação médica, você às vezes fazer o questionário do Parquet, que é um questionário de aptidão para prática de exercício físico. Os objetivos do aluno, isso é muito importante, gente. Saber exatamente por que aquele aluno está na academia e saber realmente por quê. Sabe por que eu estou ressaltando isso? Porque tem aluno que fala assim, eu quero muito emagrecer. Só que emagrecer, quase todo mundo quer. Quase todo mundo aqui, até pessoas que já são magras, querem emagrecer mais um pouco. Só que a questão é, por que ela quer emagrecer? Ela quer se sentir mais bonita? Ela quer se sentir mais saudável? Ela quer caber num vestido de casamento? Ela quer caber num vestido de formatura? Ela quer simplesmente tirar uma foto com o abdômen destacado? Tu tem que saber por que ela quer aquilo, qual que é, o que está por trás daquele objetivo, né? Porque isso vai ajudar muito a trabalhar com ela ao longo da jornada de treinamento. Outra coisa, restrições físicas e posturais, se ele tem alguma restrição física, restrição postural, hoje a gente vai ver muito sobre avaliação postural, tá? Além disso, a composição corporal do aluno, quanto de gordura ele tem e quanto de músculo ele tem, e o prazer do aluno, isso é uma dica chave que eu dou para vocês aqui, muita gente esquece. O que ele tem prazer em praticar? Ele tem prazer em fazer exercícios de braço, exercícios de costa, enfim, você pode sim descobrir isso com o seu aluno e depois de descobrir, você pode trabalhar em cima disso, às vezes dar mais ênfase se for necessário, se você achar viável, mas saber o prazer do aluno, se ele odeia musculação, por exemplo, você tem outras soluções de fazer um treinamento resistido sem ser a musculação tradicional, e isso pode ajudar muito na aderência do seu aluno. E também o controle, né? O controle da composição corporal e da antropometria em geral, ou seja, perímetros, peso, tudo isso, o condicionamento aeróbio dele, se ele está evoluindo a condição aeróbia, se ele não está evoluindo, se ele está regredindo por algum motivo, a força muscular dele se está melhorando, aumentando a resistência muscular dele, as expectativas do aluno, se elas estão ainda coordenadas com a sua expectativa, as lesões e as restrições físicas também, porque, por exemplo, se você chega com um aluno lesionado hoje, como eu já recebi vários, o aluno está com uma luxação no joelho, por exemplo, e começou a treinar comigo, e a gente está fazendo um trabalho ali de reabilitação daquele joelho, a gente tem que saber todo esse controle nas avaliações, tá? Então, se quem ficar até o final dessa aula vai saber como receber esse checklist aí importantíssimo, tá? Que é tudo isso que eu falei aqui para poder imprimir para sempre quando for fazer uma avaliação, nunca esquecer de nenhum desses detalhes que eu acabei de falar aqui, tá bom? Então vamos começar a falar da composição corporal e como que isso qual que é o panorama disso atual em termos de ciência? O que a gente pode dizer sobre isso, tá bom?
Primeira coisa quando eu falo de composição corporal é o porquê a gente deve avaliar a composição corporal do aluno. Que existem profissionais hoje que eu conheço, né, são até bons profissionais que não avaliam o aluno, não avaliam a composição corporal. Principalmente porque não acreditam muito nessa ideia, acham que o espelho é o que manda, enfim, tem muito essa ideia ainda, né? Então, eu acho fundamental avaliar o aluno por alguns motivos. Primeira coisa, para avaliar a evolução do aluno, e você ter a evolução numérica é muito importante em alguns casos, porque às vezes ele não consegue reparar nem em fotos a evolução dele. Então, a evolução numérica ajuda bastante nesse sentido. Outra coisa é mostrar a eficácia do treinamento, ou seja, você comprovar com números que o teu treinamento está fazendo efeito, né? Ou seja, aumentando a massa muscular, reduzindo a gordura, que seja uma estimativa, mas você tem números ali para se basear. E outra coisa, se basear em dados, né? Ou seja, aqui a gente está falando da composição corporal, e aí você pode realmente ressaltar ali, esse aluno emagreceu demais, esse aluno perdeu gordura, é nítido, mas quando você tem dados, tudo fica muito mais, vamos dizer assim, comprovado, né? Fica muito mais visível, fica muito mais palpável para os alunos. Só que quais são os problemas que a gente enfrenta atualmente com a avaliação da composição corporal? O que eu, como personal, percebi logo de cara que é um grande problema da nossa avaliação de composição corporal? É que elas são todas estimativas e tem muita gente achando que elas são extremamente como é que se diz, precisas, né? E é um erro gravíssimo. Vamos supor, tem um método que é o de dobras cutâneas, super comum para o personal trainer, acho que todos vocês já conhecem, onde você vai pegando uma série de dobras ali no corpo do aluno para estimar o percentual de gordura. A gente vai falar bastante sobre esse método aqui hoje. E aí, o que acontece? Você que já faz avaliação há bastante tempo, você que já é treinado em avaliação física, ou se você é estudante, fica atento, porque o que eu vou te falar agora é uma realidade que a gente vive. Você vai perceber que tem algumas dobras cutâneas dos alunos que simplesmente elas não remetem à realidade. E o que isso significa, Renato? Vamos supor, existem pessoas que são obesas. E aí, quando você vai pegar uma dobra abdominal, por exemplo, é extremamente difícil de você separar tecido adiposo. Existem pessoas que acumulam muita gordura visceral na barriga, às vezes você pega a dobra do tríceps perfeitamente, você pega ali a dobra da coxa perfeitamente, você vai pegar a dobra abdominal da pessoa, é aquela barriga dura, né? Aquela barriga que você não consegue separar o tecido adiposo do tecido muscular. E aí a avaliação vai ter uma diferença, vai ter um problema no final. Esse é um problema comum também com coxa. Você vai pegar uma dobra da coxa, tem gente que tem uma coxa mais dura, né? Que você vai pegar ali e aí você não consegue, por mais que a pessoa esteja com o músculo relaxado, a coxa dela é dura e você não consegue fazer a separação ali de gordura e músculo. Tudo isso é uma margem de erro tremenda na hora de você avaliar nas equações, porque quem determinou essas equações de percentual de gordura não levou em consideração que existem pessoas com esse tipo de genética, onde a gordura acumulada ali ela tem uma morfologia diferente, onde você não consegue fazer essa separação. Tem pessoas que para avaliar, por exemplo, tem um curso lá na Citius Play, né, que vai ser lançado em breve aí, onde eu fiz avaliação física em um aluno, para mostrar para todo mundo, passo a passo ali, ó, pegando cada dobra direitinho. Nesse curso lá da Citius Play, a gente simplesmente faz uma avaliação na prática. E aí o modelo que eu utilizei lá, um dos meus alunos, ele simplesmente, facilmente, eu faço as dobras nele. Muito fácil de separar, até porque ele tinha um baixo percentual de gordura. Mas nem todos os alunos são assim. Tem alunos que na hora de você avaliar é uma dificuldade tremenda, cara. É uma dificuldade por conta dessa genética, dessa morfologia. Então por isso que são todas estimativas e tá tudo bem, tá? Não precisamos ficar desesperados, porque mesmo com essas estimativas nós ainda temos possibilidade de utilizá-las para uma boa aferição. Não digo nem uma boa aferição, para um bom diagnóstico. Essa é a palavra certa. Vamos ver o exemplo do DEXA aqui para vocês terem ideia, porque DEXA é um método de avaliação que, se você não conhece, ele ficou muito famoso por ser o padrão ouro aí de avaliação da composição corporal. E aí você percebe aqui a grande variação que ele tem com o método de 4 compartimentos. Já vou explicar para vocês o método de 4 compartimentos, mas esse é um método que ele é o mais preciso de todos, só que ele é um método extremamente inviável, porque ele é uma combinação de vários métodos. E aí você percebe ali, ó, a diferença que dá quando você compara o DEXA
com o método de 4 compartimentos, tá? Olha só, você vê ali no eixo da horizontal e no eixo da vertical a diferença. Se todos tivessem a mesma mensuração, a gente veria uma linha inclinada. Só que olha só a grande gama de resultados que você tem quando você compara. Então, enquanto no método de 4 compartimentos você tem ali pessoas dando ali, ó, na linha vermelha seria o perfeito, né? Ou seja, todo mundo que seguir naquela linha certinha ali é porque o método do DEXA bateu junto com o método de 4 compartimentos. Só que perceba que tem um cara ali que ele deu, na avaliação dele de 4 compartimentos, que ele ganhou 5% de gordura, enquanto no DEXA dele deu que ele perdeu 6% de gordura, né? Que é aquele ali perto do E. Tá? Você está vendo o indivíduo E ali? Ó? Vou ver se eu boto a setinha aqui para vocês poderem ver. Esse indivíduo aqui, por exemplo, ele basicamente teve uma avaliação oposta, né? Ou seja, num método ele ganhou, no outro ele perdeu. Isso é porque são métodos de estimativa. Por isso que vocês têm que tomar muito cuidado. Não tomem como verdade. E hoje eu quero ensinar vocês a minimizar esses erros que podem acontecer. Isso é um estudo científico, tá? Tudo controlado, tudo 100% ali controlado por pesquisadores em laboratório. Agora imagina numa academia de avaliação física, né? Ou numa academia onde você vai fazer uma avaliação com o aluno que não fez controle alimentar nenhum, controle de hidratação nenhum, e aí você pode ter umas alterações como essa. Mas enfim, outra coisa, existem muitos protocolos diferentes e cada protocolo é feito para um público. Então, se esses aqui são alguns protocolos de percentual de gordura através de dobras cutâneas. Então aqui você vai ter várias combinações de dobras diferentes para você tentar chegar ao percentual de gordura. E tudo isso são estimativas, né? Então assim, você pode acabar ficando confuso até com esses inúmeros métodos de qual que você deve usar. O que eu devo fazer então, Renato? Eu devo utilizar o Pollock de 3 dobras, Pollock de 7 dobras, o Faulkner de 4 dobras? O que eu faço, né? E todas essas dúvidas aqui a gente pretende resolver ao longo dessa aula. Outra coisa, a gente tem métodos de alto investimento, né? Como o DEXA, ali o BOD-POD, que é o método de densidade do ar, tem a bioimpedância, a pesagem hidrostática, todos esses métodos aí, que são, alguns deles são mais validados que os outros, você precisa às vezes gastar R$300 para fazer um DEXA. Aí você vai pedir para o seu aluno fazer mensalmente um DEXA, você vai pedir para ele fazer de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Às vezes inviável para alguns alunos fazer isso. Então por isso que a gente tem algumas limitações em relação à avaliação física da composição corporal. E agora vamos aprender a resolver esses problemas, tá? Trouxe aqui os problemas para vocês, agora vamos começar a resolução. Para resolver esse problema, vamos entender a diferença entre validade e reprodutibilidade. Eu lembro que eu aprendi isso quando eu estudei lá nos Estados Unidos, fiz uma matéria só sobre avaliação da composição corporal. E lá a gente aprende tudo, até a parte estatística mais profunda dessa área. E aí, essa metáfora, né, não posso dizer que é uma metáfora utilizada, foi a perfeita para entender a diferença entre validade e reprodutibilidade. Não sei se você já sabe o que significam cada uma das duas, mas eu vou explicar para vocês aqui de uma maneira bem didática. Basicamente, imagina que nós temos um alvo, tá? E que o objetivo é acertar no meio desse alvo, tá bom? Você está jogando dardo, você pode ser arco e flecha se você preferir, mas o objetivo é você atirar no meio desse alvo, tá bom? Se você está atirando nesse alvo e não acerta no meio de jeito nenhum, você acerta meio que aleatoriamente, significa que a tua validade é péssima e a tua reprodutibilidade também é péssima, porque você está errando, você está meio aleatório, essa sua medida não serve para nada. Então quando a gente fala de validade e reprodutibilidade ruim, é uma medida aleatória e que ela nunca acerta exatamente o que é aquela, vamos dizer assim, aquela precisão do que você quer medir. Então a gente está falando de composição corporal, a gente nunca vai acertar o percentual de gordura do aluno porque é um método aleatório. Esse é um método de validade ruim e reprodutibilidade ruim. A validade é o quão real é aquele resultado. A reprodutibilidade é numa sequência de avaliações daquela medida, o quão parecido essas medidas são. Então vamos supor, se eu subo numa balança várias vezes, agora aqui eu ligo a minha balança de bioimpedância ali e eu quero medir só o meu peso e eu subo nela ali
5 vezes seguidas e nas 5 eu estou com o mesmo peso, significa que é um método extremamente reprodutível, porque ele está sempre marcando o mesmo peso, ele não tem ali uma diferença de padrão da mesma medida. Estou fazendo tudo no mesmo ambiente, na mesma condição, com o mesmo corpo, e ele está sempre dando a mesma medida. Então significa que é um método reprodutível. Só que, por mais que ele aponte o mesmo resultado, não significa que é o meu resultado real. Então nessa balança aqui eu posso estar atingindo o mesmo peso sempre. Aí eu vou utilizar uma outra balança da farmácia e eu atinjo um peso diferente. Qual das duas é um método mais validado? Provavelmente essa daqui, porque essa daqui não é utilizada o dia inteiro. Lá na farmácia, você pode subir na balança da farmácia e dar o mesmo peso sempre. Só que pode ser que a balança esteja desregulada e que esse método não seja validado para medir o seu peso, tá bom? Então essa que é a ideia. Então voltando à metáfora aqui dos alvos, se você não acerta nunca no meio e nunca tem um certo padrão de acerto no mesmo lugar do alvo, significa que você não tem validade e não tem reprodutibilidade. Agora, vamos supor, você não acerta no meio do alvo, mas você está sempre acertando errado na mesma posição. Ou seja, parece que tem um erro na tua visão que tu sempre acerta no lugar errado, mas é sempre no mesmo lugar, só que sempre errado. Isso significa que a validade do método é ruim, mas a reprodutibilidade do método é boa. Ou seja, é a mesma coisa que eu falei da balança da farmácia. Você pesa ali, você sempre vai ter uma diferença ali, às vezes de 2 quilos, só que você sempre vai ter a mesma medida. Então se você se pesar hoje, se pesar daqui a uma semana, ele vai medir errado nas 2 vezes. Porém, vai ser um método reprodutível. Você consegue ver uma diferença entre você mesmo, por mais que você não saiba exatamente o seu peso. Fez sentido? Vamos falar agora sobre validade boa e reprodutibilidade ruim. Significa que você até acerta na medida exata às vezes, você até acerta no centro do alvo às vezes, só que você não tem reprodutibilidade, ou seja, você não segue o mesmo padrão, né? Você não segue sempre o mesmo padrão, então isso acaba te prejudicando, porque você pode medir hoje o percentual de gordura, por exemplo, e você hoje está certo, mas daqui a uma semana, daqui a um mês, quando você refizer a avaliação, esse método vai dar uma medida totalmente fora da validade, da realidade daquele aluno. Então significa que a validade pode até ser boa, mas a reprodutibilidade dessa medida de validade ela não é boa. Então isso invalida o método de certa forma. E validade boa e reprodutibilidade boa é quando você sempre acerta no meio, ou seja, você mede o percentual de gordura pelo método e ele sempre acerta, tá? Só que isso é o ideal, porém, não existe nenhum método de composição corporal assim. E falando aqui em panorama geral, o método sem validade, sem reprodutibilidade, não vai conseguir avaliar nada do nosso aluno, porque se ele é aleatório, não tem como. Então acaba que a gente vai ficar no método reprodutível, porque o método que não é reprodutível, ele não vai demonstrar a evolução do nosso aluno. Não adianta eu acertar às vezes, eu tenho que ter um padrão de medida. Então a maioria dos melhores métodos a gente vai atingir ali. Por mais que a gente não saiba exatamente o percentual de gordura do aluno, por mais que a gente esteja superestimando ou subestimando, vamos supor, se a gente conseguisse dissecar o meu aluno, ele tem 15% de gordura, só que eu fiz o meu método de composição corporal e está indicando que ele tem 18%. Se for um método reprodutível, ou seja, toda hora que eu faço esse método ele marca 18%, tá tudo bem, porque eu consigo avaliar a evolução do aluno. O ruim é se eu atinjo um método, uma vez que eu faço a avaliação eu atinjo 18%, no outro eu atinjo 14%, isso significa que tem uma oscilação do método, ele não é reprodutível. E aí fica difícil de tu utilizar na prática, porque na hora de avaliar o aluno, você vai ter medidas muito fora do padrão. Então hoje você fez a medida dele, você tem que ter uma medida que é reprodutível. Ou seja, por mais que ela seja errada, é o que eu falo muito da bioimpedância, ela costuma ser um método muito pouco validado, mas algumas delas são reprodutíveis, então vocês podem utilizar. Então assim, quando ele é pouco validado, isso significa que ela sempre vai superestimar. Se você faz dobras cutâneas e bioimpedância, você percebe, né, do seu aluno que a bioimpedância sempre superestima o percentual de gordura. Mas se sempre superestima da mesma forma, tá tudo bem, que é um método que pode ser utilizado. Porém, a bioimpedância tem uma limitação que eu vou explicar para vocês aqui agora. Então, dentro dos métodos que a gente tem aí de avaliação da composição corporal, a gente tem esses que se destacam, que é o body pod, a pesagem hidrostática, o DEXA, a bioimpedância, as dobras cutâneas e métodos alternativos, que eu vou
vou falar sobre um mais famoso deles, que é o que eu gosto de aplicar em alguns alunos, tá? O que significa todos esses métodos aqui? São métodos de 2 compartimentos, ou seja, eles identificam o que é gordura corporal e o que é massa magra, tá? Então ele não necessariamente vai dizer o que é músculo, ele vai dizer o que é massa magra. Agora, o DEXA já é um método de 3 compartimentos, porque ele identifica o que tem osso no seu corpo. Então, ele consegue identificar o que é gordura corporal, o que é osso e o que é o resto da massa magra. Significa que ele já sabe o que é músculo? Não sabe, porque além de gordura e osso, a gente tem várias outras coisas do nosso corpo que não são osso e gordura, como por exemplo, músculo, órgãos, água, tudo isso, até alimentos que estão ainda no intestino, né? Tudo isso ainda é alguma matéria ali que está contribuindo para o peso corporal, tá bom? Então só um método de 3 compartimentos não é o modelo mais prático, assim, não é mais prático, né? É o modelo mais validado, tá? Então, para ser um modelo extremamente validado, a gente precisa de 4 compartimentos, que aí vai ser o mais próximo que a gente consegue fazer em termos de avaliação. Esse é um modelo extremamente inviável, vocês vão ver, porque vocês vão ter que fazer 3 avaliações diferentes no seu aluno para conseguir saber, né? Ninguém vai ter essas aparelhagens todas para conseguir identificar. Mas vamos lá, vamos explicar para vocês aqui. Seria o ideal para você saber o percentual de gordura hoje, atualmente, o que a gente tem de possibilidade de composição corporal, a melhor maneira seria você fazer uma pesagem hidrostática no seu aluno e saber o que é gordura corporal e o que é massa magra. Depois você faz uma DEXA, né? DEXA é muito famoso você lembrar que quando, por exemplo, alguém está com alguma possível densidade mineral óssea reduzida, o médico sempre pede para esse paciente fazer um DEXA, né? Para ele saber exatamente a densidade mineral óssea do aluno. No caso dele, o paciente, do nosso é o aluno, né? E aí você, com o DEXA, identifica a quantidade de osso, né? O peso do osso do seu aluno. E aí você faz um terceiro método, que é diluição de óxido de deutério. Basicamente o aluno ele toma ali uma solução de óxido de deutério e depois, na concentração da urina desse óxido, eles vão saber a quantidade de água que o corpo tem. Tá? Então, depois que ele sabe a quantidade de água que o corpo tem e de acordo com uma equação numérica em relação à quantidade de órgãos e o peso padrão de órgãos, dá para se estimar que o padrão ouro vai ser isso, porque aí o que sobrar de massa magra vão ser coisas que geralmente são bem padronizadas, né? Ou seja, se você tira toda a gordura do aluno, todos os ossos do aluno e toda a água que o aluno tem no corpo, você vai chegar ali bem próximo do que o que ficar ali ou vai ser massa muscular ou vai ser algo que é muito padronizado, né? Por exemplo, o coração, beleza, tem pessoas que têm um coração maior, né? Não só do sentido sentimental, mas um coração fisicamente maior, e aí esse coração, ele pode ser que ele essa variação de peso do coração é muito mínima, então por isso que você consegue chegar a um padrão ouro de validação. Então, partindo desse pressuposto que esse é o método mais preciso, o que a gente pode fazer para utilizar outros métodos? Porque esses métodos aqui, não concorda comigo? Ninguém vai fazer isso aqui para estimar percentual de gordura, para saber como que anda a composição corporal do aluno. Então a gente pega esse método extremamente validado e a gente compara com outros métodos que a gente pode utilizar na prática, como dobras cutâneas, bioimpedância, DEXA em si, né, que é uma medição só, e aí a gente vê se tem uma possibilidade. E aí vamos testar então a validade desses métodos. E olha a grande variedade. Esse estudo científico aqui tentou comparar isso entre os alunos e perceba a grande variabilidade. Quanto maior é esse eixo aqui, maior foi a variedade entre medidas, ou seja, o que é a margem de erro que o método tem. Então, quando você compara o percentual de gordura, vamos supor, pegar uma pessoa e medir com o método de 4 compartimentos e depois você medir com outros métodos que a gente vai ter aqui, que eu vou explicar para vocês, percebam a grande variedade que tem. O ideal seria, esse daqui foi um dos melhores, tá vendo esse pequenininho aqui? Seria ideal se fosse assim, porque aí significa que está bem condizente, tá? Só que esse aqui foi um método de 3 compartimentos, tá? E mesmo assim
não foi, é um método bem inviável, né? Ele fez uma série de métodos. Os mais comuns que vocês conhecem é esse segundo, é o primeiro aqui, é através do índice de massa corpórea, né, o IMC. Então vocês podem ver que deu uma diferença bem grande entre as medidas, ou seja, uma medida pode ter dado 0 e na mesma pessoa pode ter dado 12% de percentual de gordura, ou seja, muito inviável. Aqui a gente tem o percentual de gordura através das dobras cutâneas, ou seja, pô, em termos de validade, as dobras cutâneas ainda dão uma variedade muito grande, elas não conseguem acertar sempre ali a validade exata do percentual de gordura do nosso aluno. Bioimpedância nem se fala, olha só a grande variedade que tem aqui. O DEXA também teve uma variedade grande, por mais que seja totalmente controlado, totalmente tecnológico, deu uma variedade grande. Ou seja, aqui a diluição de deutério sozinha, aqui eu não me lembro exatamente esse método, mas eu sei que esses últimos 4 métodos aqui são pouco usuais. O personal trainer não conseguiria utilizar no dia a dia deles, tá bom? Mas basicamente o que eu quero chamar para atenção para vocês são os métodos que a gente utiliza no nosso dia a dia, que são esses dois aqui, que é a bioimpedância e as dobras cutâneas, né? Geralmente são métodos muito difíceis de você achar exatamente o percentual de gordura do aluno. Agora vamos ver reprodutibilidade. Aí a coisa melhora um pouco para as dobras cutâneas e dificulta um pouco para a bioimpedância, né? E eu vou explicar para vocês exatamente por que dificulta tanto para a bioimpedância ser reprodutível, né? Quando eu falo sobre a bioimpedância, hoje em dia eu tomo bastante cuidado, porque assim, a gente tem vários tipos de bioimpedância. A gente tem a bioimpedância daquela balança tradicional que a gente vê aí, que é aquela que você segura, né? E com os braços e tem ali a descarga elétrica saindo dos braços e dos membros inferiores para saber mais ou menos o percentual de gordura. Só que acontece que esse é um método falho por alguns motivos, tá? E por isso que dá essa variabilidade tão gigantesca que a gente está vendo aqui no gráfico, tá? Essa daqui é a maior variabilidade que tem, ou seja, uma mesma pessoa pode ter tido uma diferença de quase 13 em percentual de gordura, ou seja, a pessoa pode estar medindo em termos de reprodutibilidade, tá? Ou seja, mediu hoje 10% de gordura, amanhã ela pode ter medido 23%. Foi isso que esse método aqui apontou. De uma maneira bem bruta, tá? Ele foi um tratamento estatístico que mostrou que chega a ser essa variabilidade. Mas tem motivo para isso acontecer, tá? O primeiro motivo é que é muito difícil você estabelecer as condições perfeitas e ideais para a bioimpedância. A bioimpedância, para quem não conhece, ela joga uma descarga elétrica no corpo e, de acordo com a velocidade de propagação dessa descarga elétrica, eles conseguem estabelecer o que é tecido adiposo e o que é tecido muscular. Ou tentam estabelecer isso. Só que qual que é o problema? O problema todo é que aí quando você chega lá para estabelecer essa velocidade de propagação, se a pessoa estar mais hidratada ou menos hidratada, vai ter efeito nessa velocidade de propagação. E como é que você garante que o seu aluno está sempre no mesmo nível de hidratação? É muito difícil. Por mais que você fale assim, ó, não consome água nas 3 horas antes da avaliação, evita consumir alimentos ricos em sódio nas 24 horas, evita consumir alimentos e substâncias diuréticas antes da nossa avaliação, mesmo assim vai ter falhas esse método. Não por isso porque às vezes a pessoa consumiu 2 dias antes e mesmo assim vai influenciar lá na frente. Então, por exemplo, mulheres que têm um ciclo menstrual, ciclo hormonal regulado, desregulado, independente disso, né? O ciclo hormonal é uma oscilação grande de hormônios que vão influenciar nos líquidos das mulheres. Então, tudo isso na bioimpedância atrapalha muito a avaliação, tá? Então, quando a gente vê a reprodutibilidade comparada ao modelo de 4 compartimentos, é muito diferente, é muito absurda. E tem mais um motivo da bioimpedância ser um método ruim em termos de reprodutibilidade, tá? Ou seja, de medir, fazer a mesma mensuração várias vezes. Principalmente porque, por exemplo, quando você pega as dobras cutâneas, a pesagem hidrostática e o body pod, são análises da densidade do corpo. E aí você, depois que descobre a densidade do corpo, com a equação de Curie, você consegue fazer um percentual de gordura, né? Então você consegue fazer ali uma estimativa do percentual através da análise de densidade. Então perceba que você
Então perceba que ali vocês têm duas fases, né? Você tem a fase para descobrir a densidade do corpo e ali já vai ter uma série de margens de erros. Depois você joga dentro da equação de Seri, que aumenta um pouco mais a margem de erro e depois você descobre o percentual de gordura. Então cada vez que você joga uma equação nessa análise de composição corporal, você vai ter uma margem de erro aumentada, né? Isso que tem que ficar logo de vista. E para contribuir ainda mais, existem estudos que mostram que você tem ainda diferenças em termos de densidade entre etnia, que muitas vezes a avaliação de nível de treinamento, tudo isso vai variar a densidade do corpo, mas já vou explicar sobre isso. Agora para pensar aqui que a bioimpedância, além disso, ela tem uma outra etapa, porque ela utiliza a pesagem hidrostática como padrão para mensuração de densidade corporal. Ou seja, o que eu quero dizer? A bioimpedância ela foi criada utilizando a pesagem hidrostática como padrão. Então, ela já tem uma margem de erro das próprias medidas, ou seja, o que eu acabei de explicar para vocês, o nível de líquido corporal do aluno, se o aluno está num dia onde ele não urinou suficientemente antes da avaliação, ou que teve uma diferença grande. Então, tudo isso já gera uma margem de erro. Depois disso, ele ainda tem outras fases de margem de erro que os outros métodos não têm. Porque os de dobras cutâneas, ele já vai direto para a densidade do corpo, né? A bioimpedância tem todas essas fases antes de chegar na densidade do corpo. E isso atrapalha demais na hora de mensurar. Ele é um método indireto, é isso que a gente fala. Ele é um método indireto em termos de densidade do corpo, tá bom? E fora isso, você para pensar que etnias diferentes produzem densidades da massa magra diferente, ou seja, dependendo da etnia da pessoa, você vai ter densidades diferentes. E muitos dos métodos não equiparam para isso. Você não chega ali na balança de bioimpedância e coloca a etnia da pessoa antes de fazer a avaliação. Outra coisa, alterações no peso da pessoa também alteram a densidade da massa magra, ou seja, a diferença só em termos de peso total já causa alteração. Outra coisa, hidratação, que eu já bati bastante na tecla aqui, também vai alterar a densidade da massa magra. Tudo isso, gente, que eu estou mostrando para vocês é para determinar que é impossível avaliar a gordura corporal exata. E você sempre vai ter erros de 5 a 10%. Tá? Isso significa que mesmo na dobras cutâneas, que é um método que eu recomendo vocês utilizarem na prática, vocês vão ter esse problema na hora de mensurar, tá bom? Mas tá tudo bem, eu vou explicar por que tá tudo bem. Porque mesmo assim você tem algumas saídas que você pode utilizar que vão poder te ajudar na hora de fazer a sua avaliação, tá bom? Vamos lá. Uma coisa que é importante relatar é que quando a gente fala de pesquisa científica, tudo fica muito mais fácil, porque na pesquisa científica você está querendo fazer a avaliação de um grupo. Então, para fazer a avaliação de um grupo, você não precisa saber exatamente que cada indivíduo teve um resultado específico, porque no final vai ser a média, e a média de um grupo vai ser já o suficiente para você estabelecer uma causa e efeito. Agora, quando você está medindo um indivíduo, você precisa de algo mais preciso para saber. Por isso que você vai ver o método como o DEXA utilizado em vários estudos, e esses estudos têm uma validade muito alta, porque quando você avalia de um grupo em si, tá tudo bem, porque vai ter margem de erro, mas essa margem de erro fica mitigada por conta de ter várias pessoas ali sendo avaliadas. Então, por mais que a gente vai ter alguns erros em algumas medidas de algumas pessoas, no final das contas, a média do grupo vai ser uma opção muito válida para a gente estimar o que aconteceu com aquela intervenção. Tá? Se você não entendeu muito bem o que eu estou te falando aqui, é só uma maneira que eu estou explicando para vocês que as pesquisas científicas que utilizam esses métodos ainda são boas pesquisas científicas, tá bom? Então você pode continuar crendo que essas pesquisas científicas que utilizam esses métodos estão produzindo resultados reprodutíveis. Agora, quando a gente fala de dobras cutâneas, a gente tem um grande problema em termos de estudo científico, porque tem a questão do profissional, né? Se ele está bem capacitado para executar aquela avaliação física ou não. Aí já é outra história. E geralmente estudos científicos que utilizam dobras cutâneas assim, a gente bota menos relevância neles, tá bom? Agora vou explicar para vocês um método que eu gosto muito de utilizar na prática, que eu acho que ele é extremamente prático e
utilizável e pouca gente para pensar nisso. Então, pô, Renato, você está falando aqui, vai ser uma dificuldade tremenda de eu saber se meu aluno está evoluindo ou não. Cara, se você utilizar esse método aqui, onde você vai precisar só pegar a perimetria do abdômen do seu aluno e também o peso dele, você já vai ter um panorama muito legal do que está acontecendo. Você vai ter um diagnóstico do que está acontecendo, que às vezes é o suficiente para saber se tu está no caminho reto, no caminho certo ou não, tá bom? Que método é esse? É um método utilizando gordura corporal como se fosse a circunferência abdominal. O que significa isso, Renato? Basicamente, pensa comigo aqui, se não é lógico isso. Basicamente, você na hora de fazer você mensurou lá a circunferência abdominal do seu aluno. Se essa circunferência abdominal teve alguma alteração, a gente basicamente pode concluir que foi só gordura que teve modificação ali, que foi só gordura que foi perdida ou ganha nesse caso. Por quê? É muito difícil, muito raro, ou então é algo de anos de treinamento que vai causar uma alteração de hipertrofia que vai aumentar a circunferência do tronco, tá? Então, para pensar a parede abdominal aqui, por mais que você treine extremamente bem ali, é uma musculatura onde ela não vai expandir tanto quanto fosse os braços, o peitoral, as coxas, né? Você pode fazer uma hipertrofia muito significativa na região abdômen, que a circunferência abdominal ela não vai alargar, né? Se chegar a alargar é muito pouco, né? E aí você tem até casos de anos de treinamento, como por exemplo os levantadores de peso olímpico, que aí você até vê uma característica onde o tórax acaba se expandindo, mas isso é depois de anos e anos de treinamento, você aumentar 1, 2, 3 centímetros ali da circunferência abdominal por conta de ganho de massa muscular, tá? Mas isso é porque o core ele começa a ficar mais robusto, vamos dizer assim, mas isso é muito pouco aplicável em avaliações de 3 meses, por exemplo, né? E avaliações assim, você pode basicamente dizer assim, pô, se reduziu a circunferência abdominal do meu aluno, é porque reduziu a gordura corporal, porque basicamente a região abdominal é onde mais se acumula gordura no corpo dos nossos alunos, tá? Vai ter alguns alunos que vão até ter outras regiões que acumulam mais, mas por conta dessa região ter essa característica onde a hipertrofia muscular vai influenciar quase que minimamente ali na circunferência daquela região, a gente pode adotar ela como um padrão de gordura corporal. É difícil você utilizar isso como coxa, por exemplo, porque coxa vai ter interferência grande da hipertrofia do músculo do quadríceps. O quadríceps hipertrofiou, você já não vai ter uma circunferência ali premeditando a gordura corporal, porque a massa muscular está influenciando o tamanho também. E aí você chega no seguinte panorama. Vamos supor, o seu aluno perdeu peso e aumentou a circunferência abdominal. Isso significa que ele está ganhando gordura e perdendo massa magra, porque para pensar comigo, como é que ele está perdendo peso, mas a gordura corporal dele está aumentando, a circunferência dele abdominal está aumentando, ou seja, essa região abdominal está alargando e o peso dele está diminuindo, significa que ele está perdendo massa muscular e ganhando gordura. Agora, o peso dele está baixando gradativamente e a circunferência abdominal está se mantendo. Significa que às vezes a gordura corporal dele não está oscilando, ou seja, ele não está perdendo gordura, mas ele está perdendo massa muscular. Mas isso aqui são avaliações de longo prazo, tá? De um mês, de 2 meses, 2 meses. Não é assim, perdi hoje, vamos supor, de ontem para hoje perdi 300 gramas e também e mantive minha circunferência abdominal, porque a circunferência abdominal vai demorar um pouco mais para você reduzir, principalmente quando você vai ficando com um percentual de gordura mais baixo, tá? Outra coisa, outra situação aqui, você reduz o peso, reduz a circunferência abdominal. Isso significa que você está perdendo gordura corporal. Não se sabe o que está acontecendo com a sua massa muscular, mas pelo menos gordura corporal você sabe que você está perdendo. Se você tem várias situações aqui que eu já vou deixar destacada para você, você pode até tirar uma foto disso aqui para você lembrar do que está acontecendo exatamente, mas a gente tem as diversas situações. Está aumentando o peso, está aumentando a circunferência abdominal, significa que a gordura corporal está subindo. Está aumentando o peso, está reduzindo a circunferência
circunferência abdominal. Significa que a gordura corporal está diminuindo e que a massa muscular está aumentando. Então, assim, basicamente, você utilizando esse método, você controla a circunferência abdominal do seu aluno. Porque se ela subir, você sabe que ele está engordando, está indo no caminho errado. Se ela descer, você sabe que ele está emagrecendo, você sabe que está indo no caminho reto, no caminho certo. Estou confundindo reto com certo direto aqui nessa aula. Mas vamos lá. Outra dica que eu dou para vocês é que vocês podem utilizar o somatório das dobras cutâneas ao invés de utilizar só as equações, tá? O que eu quero dizer com isso? Porque às vezes você não precisa utilizar necessariamente a equação do Pollock de 3 dobras, a equação do Pollock de 7 dobras, do Faulkner. Você pode simplesmente calcular o somatório daquele aluno. E aí, é o que eu falei, você não vai sair de lá com o resultado de percentual de gordura exato do seu aluno, mas você vai conseguir retratar a evolução. Por quê? Eu vou pegar um caso real aqui de um aluno meu, ó. Ele estava lá com 12,6% de gordura, fez uma reavaliação nele, ele estava com 12,4% de gordura. Só aí você fala assim, pô, ele teve uma evolução de 0,2% da gordura corporal, ou seja, uma redução, né? Evolução no sentido de melhorar a composição corporal. Agora, se você pega o somatório de dobras dele, percebe que ele tinha 95 milímetros de soma e depois ele passou a ter 76 milímetros de somatório, ou seja, uma evolução de 20% no somatório de dobras. Isso é muito mais característico, isso é uma evolução muito maior quando você avalia o teu aluno. Então, por isso que eu gosto de utilizar o somatório de dobras, tá? Eu acho que é uma maneira excelente, tá? E aqui, para a gente finalizar esse assunto aqui de avaliação da composição corporal, eu vejo que quando eu chego com esse tema, eu desanimo muita gente das avaliações, tá? Mas calma, gente, eu não quero desanimar vocês. Eu não estou dizendo que o protocolo de Pollock não serve para nada, que vocês têm que parar de fazer. Eu utilizo ele até hoje, tá bom? Eu continuo utilizando ele nas minhas avaliações, vocês vão ver lá. Quando no final dessa aula eu vou mostrar para vocês. O que eu estou querendo dizer para vocês é que vocês não podem... Vocês têm que utilizar outros métodos como esses os últimos que eu te falei, que são os métodos alternativos, que eles vão dar um diagnóstico mais certeiro do que está acontecendo com o seu aluno. Eu vejo isso muito na prática, tá? O percentual de gordura, a estimativa dele acaba sendo muito, vamos dizer assim, oscilante. Então, a gente acaba tendo que adotar esses outros métodos, tá bom? Mas, agora outra coisa, a gente falou muito mal da bioimpedância aqui nessa aula, é porque geralmente quando eu vou dar esse curso de avaliação física, eu vou muito mais a fundo e eu consigo falar o lado bom também desses métodos, né? Aqui eu tô querendo ser mais tiro curto, mais direto ao ponto, mesmo que o Vitor sempre fala que eu não consigo ir direto ao ponto, mas assim, eu tento deixar o mais detalhado possível esse processo, porque ali, por exemplo, eu tenho bioimpedância aqui, eu utilizo até hoje com os meus alunos. Eu não tenho, eu não deixo de utilizar por causa disso, tá? Eu só deixo claro para o meu aluno que essa não é uma representação perfeita, tá, da condição física dele atual, tá? Eu só digo assim, ó, a gente vai utilizar aqui a bioimpedância, só que é uma estimativa que provavelmente vai ser superestimada no seu caso, então vamos utilizar aqui um método para a gente poder comparar ao longo do tempo, porque, por exemplo, se eu faço a aferição com bioimpedância hoje e está 15% de gordura, e daqui a 6 meses eu faço e está 6% de gordura, eu sei que esse aluno evoluiu bastante, tá? Ou se, faço a bioimpedância hoje, deu 30% de gordura e na próxima eu vi que está 10% de 20% de gordura, eu sei que ele evoluiu. Então, a longo prazo e mudanças maiores, a gente consegue observar. Então, por isso que é válido continuar fazendo, tá? E eu continuo utilizando os métodos. Até porque você não quer ficar para trás. E sabe que tem todos os profissionais que estão aí disseminando essa ideia de que tem que avaliar. Então, eu costumo fazer muito por causa disso. Eu explico tudo isso que eu expliquei para vocês aqui para o aluno, não dessa maneira detalhada, porque vocês precisam aprender muito mais por trás ali, mas eu explico para eles a questão da estimativa. E aí depois disso, eu continuo fazendo os métodos porque eu sei que eles gostam de saber. Eles gostam de saber percentual de gordura. A última avaliação que eu fiz, o aluno foi lá, postou stories com percentual de gordura de 6,5 pouco. Beleza, cara. Tipo assim, eu falo, ó, beleza, seu percentual é esse aqui. Mas não é perfeito, tá? A gente pode refazer essa avaliação aqui e dar um resultado um pouquinho diferente. Isso tem que ficar claro em relação à composição corporal, tá? Falando de avaliação postural, eu gosto muito desse tópico porque ele é muito abrangente
mas eu gosto de simplificar esse tópico para vocês, porque eu acho que no dia a dia da avaliação física você não vai ter tempo para fazer uma avaliação postural de 1 hora, que é o ideal, vamos dizer assim. Então tem alguns testes que eu gosto de utilizar na prática para ter uma avaliação postural adequada dos meus alunos. Para começar, a gente tem que identificar o desequilíbrio muscular do nosso aluno. E fazendo alguns testes, a gente vai saber exatamente qual musculatura está superativada, hiperativada ou hipoativada. Tá? Porque vamos supor, quando a gente pega alguém com uma síndrome de extensão lombar, a gente percebe que tem ali musculaturas como os eretores da espinha que estão hiperativadas. Tá? E aí a gente vai aprender a diagnosticar isso e como que a gente pode trabalhar para corrigir isso na prática, tá bom? Antes que eu comece a ficar falando muito difícil, vamos ver nas fotos, vamos ver aqui os testes um por um para ficar bem nítido para vocês. Um dos testes que eu mais gosto de executar é o teste do TFP, que é o teste de flexão em pé. É pedir para o aluno se curvar à frente assim. Esse curvamento da coluna, né, com as pernas esticadas, você consegue identificar ali algumas modificações na biomecânica do aluno, tá? Porque eu falo o seguinte, a avaliação postural ela tem que ter movimento também, porque é no movimento que o seu aluno vai apresentar essas diferenças de ativação muscular. E é nela que você vai conseguir corrigir depois ali na prática. Então, por exemplo, a gente tem vários comportamentos da coluna diferentes. Tem pessoas que não conseguem, por exemplo, fazer uma boa flexão de coluna, que você vai perceber que ela tem ali uma coluna mais rígida, então às vezes vai ser um trabalho de mobilidade que vai ter que ser feito, tá? Eu já vou mostrar para vocês os diagnósticos possíveis desse teste, mas é só pedir para o aluno, você vai fazer só isso aqui, ó. Flexiona o seu tronco para frente, deixa o peso cair e vai até onde você conseguir com os joelhos esticados, tá bom? Outro teste, o teste de simetria, né? Pedir para o aluno fazer uma rotação de tronco para a direita e para a esquerda, ver se tem uma diferença de rotação de tronco para um dos lados, tá bom? Pedir para o aluno inclinar o tronco para a esquerda ou para a direita e ver se tem uma diferença de um para os lados. Tudo isso são testes que você pode fazer para saber. E por último, o teste de agachamento, que é um teste completaço para você saber muita coisa sobre o seu aluno. Pedir só para ele fazer um agachamento dessa forma aí, com os braços esticados, você vai ter muito recurso para poder avaliar o seu aluno, né? Ali são as partes do corpo que você vai observar do seu aluno e como que você vai trabalhar com ele se ele tiver algum desequilíbrio, tá bom? Bom, são esses 3 testes que eu gosto de fazer, são o teste de flexão de tronco, o teste de simetria, de rotação e inclinação de tronco e o teste de agachamento. Com esses 3 testes tem muita coisa que vocês vão aprender do seu aluno. Vamos ver na prática como é que é, né? Porque o que acontece? Quando você vê uma alteração nesses testes, vamos supor, os joelhos do aluno giram muito para dentro na hora do agachamento, significa que tem musculaturas opostas que estão mais ativadas do que as outras, né? Ou seja, você tem que restabelecer o nível normal de ativação entre essas duas. Então vamos supor, no teste de agachamento o joelho do aluno foi para dentro, significa que os adutores das pernas, eles estão mais fortes que os abdutores. Então você tem que restabelecer esse equilíbrio, né, para o aluno ter ali uma biomecânica favorável, tá? E como é que você inibe, como que você ativa a musculatura? A inibição ela pode ser feita com alongamento na região, uma liberação miofascial ou simplesmente por você estimular menos aquela musculatura, né? Ou seja, se eu perceber que o joelho do meu aluno está indo muito para dentro na hora do agachamento, eu não vou fazer com ele o exercício de cadeira adutora, por exemplo, tá? Eu vou dar uma preferência para a cadeira abdutora, pelo menos nessa fase inicial. E como que você faz para ativar? Você faz mais exercícios no treinamento, você faz uma execução específica para aquela musculatura, para aquela região, ou você faz um estímulo a mais do que para outra. Então, vamos supor, no caso que a gente está falando aqui do agachamento com o joelho para dentro, você pode fazer, por exemplo, 2 séries de cadeira adutora e 5 séries de cadeira abdutora para compensar, para fazer um estímulo a mais para a abdução e corrigir essa postura do seu aluno, tá bom? Então esses são os métodos que nós temos ali para utilizar na prática com os nossos alunos e corrigir essa biomecânica deles. Agora vamos ver aqui a correção na prática, né? Vamos supor, o aluno fez
e você percebeu que ele tá assim, ó, ele passou muito, né, da linha normal, tá? Então, se ele, por exemplo, se você percebe que ele consegue ir lá embaixo com o tronco, percebe, olha a lombar dele como não está segurando nada ali, né? Se você percebe a curvatura lombar dele, tá sendo muito flexionada, muito mais do que deveria. Isso significa que o abdômen está hiperativo, o reto femoral está hiperativo, iliopsoas está muito ativa, ou seja, a musculatura que faz a flexão de tronco, ela está hiperativa, e já os glúteos, os posteriores de coxa, os eretores da espinha, estão muito pouco ativos. Então, um aluno desse, por exemplo, você vai ter que fazer o quê? Uma extensão de tronco, um trabalho de stiff, por exemplo, excelente exercício para você corrigir isso, para que ele tenha menos essa flexão acentuada que vocês estão vendo aí. Agora, do outro modo, o aluno pode ter uma extensão. Tu vê que esse aluno está travado ali na lombar, a curvatura lombar dele está reta, ele não consegue descer mais do que isso porque a lombar dele não deixa. Às vezes não é nem os isquiotibiais aqui que estão travados não, como muita gente acontece. É a lombar que simplesmente está sem mobilidade, é a lombar que está aqui sendo segurada, segurando todo esse movimento. E aí, o que você vai fazer de trabalho com esse aluno aqui? Exatamente o oposto daquele outro, tá? Basicamente assim, os eretores da espinha e o glúteos e posteriores de coxa que vocês iam trabalhar com aquele aluno, vocês vão evitar com esse aluno aqui. E vocês vão fazer mais trabalho de abdômen, de reto femoral e de iliopsoas. É assim que funciona essas avaliações do teste de flexão de tronco, tá bom? Outra coisa, você pode avaliar até uma hipercifose torácica nesse aluno se você percebe que ele tem aquela corcunda, né? Tradicionalmente dizendo aqui, a corcunda que o aluno faz na hora de executar esse teste. Isso pode significar uma hipercifose torácica. Se esse é o caso, uma forma de você corrigir esse movimento é você trabalhando dorsais, romboides e deltoide posterior e evitando ou reduzindo o trabalho de peitoral e deltoide anterior, tá bom? Então esses são alguns dos exemplos, tá? Desculpa estar avançando mais rápido, mas eu acho que assim, já tá dando para dar uma ideia legal, né? E se você quiser assim, pô, eu quero material completo, eu quero saber cada possibilidade, fica tranquilo que no final dessa aula eu vou explicar para você como que você vai acessar isso. Agora temos também a correção de simetria. Então vamos supor, um dos lados está muito mais hiperativado do que os outros. Ou seja, o aluno faz uma circundação de tronco e aí ele percebe que o lado direito foi muito mais do que o esquerdo. Então você tem que trabalhar a rotação para o lado esquerdo, tá? Para você, rotação, não é circundação. Circundação é de ombro, que é a articulação que tem essa possibilidade. A rotação, então, você vai trabalhar para a esquerda para compensar esse movimento excessivo que aquela região tem, tá? Então, e inclinação de tronco, a mesma coisa. Esse exercício que vocês estão vendo o rapaz com o halter aqui fazer, ele não serve para você trabalhar o abdômen e fazer o seu abdômen ficar trincado. É basicamente para você corrigir uma inclinação. Se você percebe que o aluno está inclinando muito para um lado e para o outro ele está mais travado, você tem que trabalhar a região que está mais travada, tá? Você tem que fazer essa região ficar mais treinada, né? E você pode fazer o alongamento no sentido contrário também, tá bom? Então, basicamente, essa a correção que você faz. Se você percebe que ele está indo muito para a direita, ele está indo um pouco para a esquerda, você faz um trabalho a mais para a esquerda, tá bom? Agora, no teste de agachamento, que tem várias coisas para a gente analisar. A primeira delas é o que eu falei para vocês. Pô, percebeu que o joelho foi para dentro? Então vocês têm que fazer um trabalho de abdutores que estão hipoativos e reduzir o trabalho de adutores, fazer uma inibição deles. Agora, você percebe que nesse caso aqui, o aluno ele teve uma inclinação muito diferente aqui do tronco comparado com a das pernas, né? Então percebe aqui que essas linhas elas têm que ser paralelas, tá vendo? Esse aqui é o parâmetro normal, esse aqui é o parâmetro alterado. Isso significa que os músculos do gastrocnêmio sólido estão hiperativos e que os músculos dos eretores da espinha do tibial anterior estão hipoativos. Fora isso, outros fundamentos que a gente pode diagnosticar aqui é que
essa pessoa tem pouca mobilidade na região lombar, tem pouca mobilidade no tornozelo, tudo isso também afeta esse tipo de avaliação. Então, se a pessoa está curvando demais o tronco, você já sabe que tem que treinar mais o tibial anterior dela e tentar, porque assim, é muito comum de você ver o trabalho para gastrocnêmio, mas quem que faz o trabalho de tibial anterior? Que às vezes vai pegar um elástico e vai ficar fazendo isso aqui com o tornozelo. É raro, mas se você vê essa alteração no teste, é essa abordagem que você tem que ter. Outro diagnóstico que você pode ter é se a pessoa reduziu ali a inclinação dos braços, né? É para ela estar o tempo todo com os braços esticados e manter essa direção do tronco no movimento. Agora, se ele reduziu essa direção dos braços, significa que os músculos da dorsal e do peitoral estão hiperativados e que você precisa, já do deltóide posterior e do trapézio, estão hipoativados. Então, o que você vai fazer? Um trabalho isolado de deltóide posterior, um trabalho isolado de trapézio e talvez fazer pelo menos uma semana de menos trabalho de dorsal e peitoral para tentar corrigir esse movimento, tá? Essa é uma outra forma de você corrigir. Outra coisa, os pés do aluno. Se o pé está abduzindo, ou seja, está sendo apontado para fora, significa que a musculatura do sóleo, gastrocnêmio lateral, bíceps femoral e tensor da face lata estão hiperativos. E os músculos hipoativos são o gastrocnêmio medial, posterior medial, glúteo médio e glúteo máximo. E é assim que você faz. Você vai fazer trabalho de glúteo máximo, vai fazer o trabalho com o gastrocnêmio medial, posicionando corretamente os pés na hora de fazer ali a panturrilhas. Tudo isso você faz a correção no próprio exercício físico. Tudo isso são exemplos que eu estou te mostrando aqui que você é capaz de executar na prática, tá? Que você, como personal, consegue executar. Tem coisas, existem tipos de diagnóstico postural e de correção postural que você não vai ser capaz de fazer porque é morfológico ou porque entra na parte do fisioterapeuta. Mas a grande parte dos diagnósticos básicos você consegue fazer e consegue trabalhar na musculação. E outra coisa, você não está trabalhando contra o fisioterapeuta, você está trabalhando com o fisioterapeuta. Isso é o que é o mais importante. Você não precisa ser inimigo dele, você tem que ser amigo dele e trabalhar junto com ele para corrigir a postura do seu aluno, tá? Fica um trabalho muito mais rico, tá? Toda essa parte de avaliação postural eu tive que passar muito rápido. O que eu queria aqui era ficar uma aula só explicando isso aqui, cara. Eu queria ficar só uma aula explicando composição corporal, mas não dá tempo de explicar tudo, senão a gente vai fazer um mini curso aqui que não vai ser um mini curso, vai ser um macro curso, tá? Mas se você quiser um macro curso, tem uma oportunidade que eu vou te falar no final dessa aula aqui e já eu já explico ela, tá? Mas vamos falar agora sobre avaliação de força e da carga de treinamento. Agora, é uma questão que eu falo assim, cara, me destaquei muito por conta desse tipo de avaliação aqui, tá? E se você acha que eu fiz a avaliação de um RM, você está enganado. Eu vou explicar por quê. Para que você tem que medir a força do seu aluno? Primeira coisa, porque é um parâmetro de evolução de treinamento. Quantas vezes eu avaliei um aluno que a composição corporal dele teve alteração zero? Eu não consegui ver diferença nenhuma ali na avaliação. Muito provavelmente a alimentação dele estava alterada, ele não estava seguindo um nutricionista, não seguiu a dieta, o protocolo alimentar, e a composição corporal dele não aumentou em absolutamente nada. E só que aí a gente vê que ele evoluiu 20% da força dele. Só que você só vai saber que ele evoluiu 20% da força e mostrar para ele se você medir. Então, por isso que você tem que medir na avaliação física a força do seu aluno, né? E você vai ter um padrão de evolução, né? Um parâmetro de evolução. Você vai conseguir falar assim, ó, a gente evoluiu a sua força muscular em 33% desde que você começou a treinar comigo. Cara, tem coisa mais rica do que essa? Você fala assim, caraca, esses 3 meses valeram a pena. A não ser que você não faça essa mensuração, e aí esse aluno que não teve alteração nenhuma da composição corporal, ele fala assim, caraca, vim na academia aqui 3 vezes por semana, e ele sabe que ele não seguiu a alimentação, só que ele gosta de jogar a culpa para outras pessoas, e fala assim, pô, e aí não evolui nada, esse dinheiro que eu estou gastando com personal não vale a pena. Então, por isso, essa é uma outra forma de você mostrar que ele teve resultado, em termos de funcionalidade, né? Outra coisa é para você analisar a performance do aluno, né? Então, basicamente, você tem um parâmetro diagnóstico da performance do seu aluno. Você sabe se ele está no nível de força alto ou baixo para a idade dele.
Só que será que você precisa mesmo do teste 1RM para saber esse padrão de evolução de força? E em termos de análise de performance, é importantíssimo que você utilize a especificidade. Então vamos supor, se você está treinando um atleta de levantamento de peso, aí sim você vai utilizar um teste de 1RM, porque a modalidade pede isso, né? Ele vai ser testado em uma repetição máxima, né? Então você precisa utilizar o teste de uma repetição máxima com esse aluno. Agora, se ele é um atleta de basquete, por exemplo, talvez você não precise utilizar um teste de uma repetição máxima. E às vezes outros testes vão ser mais significativos e seguros e adaptados ali para a prática, né? Agora, o teste de 1RM, que é muito polêmico quando a gente fala dele aqui, tem que deixar claro, quando eu falo disso, eu estou falando da nossa prática como personal trainer, porque em pesquisa científica eu acho ele ainda fundamental, porque ele é o melhor método para a gente utilizar na pesquisa científica. Agora, no dia a dia, talvez não seja. Vou explicar por quê. Vamos supor que você vai estabelecer a carga de treino através do teste de 1RM. Aí você vai lá, faz um teste de 1RM com o seu aluno hoje no supino reto. E aí depois você vai calcular. O seu aluno fez o teste de 1RM e ele descobriu que para fazer uma repetição máxima no supino reto, ele tem que colocar 30 kg de cada lado no supino reto, tá bom? E aí, quando você vai fazer uma estimativa de 12 repetições máximas, você percebe que para fazer 12 repetições máximas, você tem que colocar ali por volta de 22 quilos no supino reto de cada lado. E aí ele vai conseguir fazer as 12 repetições máximas, tá bom? Então isso é só um exemplo para você ver. Só que, em termos de evolução do treinamento... Peraí que voltou. Então, em termos de evolução do treinamento, você vai perceber como que isso vai ser afetado. Porque para pensar aqui comigo. Se no dia do teste 1RM foi um dia atípico, e o teu aluno dormiu mal, se alimentou mal e deu tudo errado, né? Já foi um teste de 1RM que deu errado. Então, assim, você estimou que era 30 kg de cada lado, mas na verdade não era, né? Ele é capaz de muito mais, ele é capaz de 35 kg de cada lado, só que naquele dia ele estava mal, ele só conseguiu 30 kg. Então, foi um erro de cálculo que já teve ali naquele teste de 1RM, já foi uma estimativa incorreta. Ou seja, ele vai treinar com carga submáxima lá na prática. E fora que a evolução de treinamento significa que em uma semana de alunos iniciantes você já consegue perceber a diferença que dá em termos de força. Então aquele teste de 1RM que tu fez na primeira semana com o teu aluno iniciante, ele já foi perdido há muito tempo. Então não é recomendado você ficar fazendo teste de 1RM para os seus alunos, principalmente os iniciantes, tá bom? Você só vai fazer o teste de 1RM quando for necessário para aquela modalidade específica, tá? Agora, que tipo de método eu recomendo para força muscular? É o teste de RM específico. O que significa? Vai treinar 12 repetições máxima com aquele aluno? Então, você vai fazer o teste de 12 repetições máxima com aquele exercício. O teste, quando a gente fala de teste de 1RM, não é necessário, não é que o teste de carga seja desnecessário. O teste de carga é legal. Você chegar lá com o seu aluno, fazer ali um teste de 12 repetições máximas e tá tudo ok. Agora, você fazer um teste de 1RM com o seu aluno para depois você jogar nas equações e estimar, isso não é pouco aplicável. Até porque tu vai perder uma sessão com o teu aluno só para fazer teste de 1RM para cada exercício, sendo que, por exemplo, fiz o teste de 1RM para supino reto, depois vai afetar a repetição máxima do voador, por exemplo, vai fazer teste de 1RM com uma musculatura, com exercício monoarticular, vai aumentar tanto a tensão assim naquela articulação desnecessariamente. Às vezes você tem outros métodos mais viáveis, como esse que eu estou te falando. E fora isso, explica o conceito da carga relativa, ou seja, a evolução constante daquela carga de treinamento. É você falar para o seu aluno assim, a gente vai utilizar 12 repetições máximas. Se um dia você chegar aqui e fazer 13 repetições máximas, significa que você está evoluindo. O dia que você fizer 14 ou 15 repetições máximas, significa que está na hora de a gente subir o peso para você fazer 12 repetições máximas novamente. Então, se você faz isso no teste de carga do seu aluno, você consegue ensinar para ele tudo direitinho como que ele vai ter que seguir. Muito melhor do que você ficar tentando estabelecer carga através de testes de 1RM. E fora isso, se você faz a mensuração da força muscular com um teste de 12 RM, que seja no supino reto, e depois você refaz essa avaliação com o teste de 12 RM no supino reto daqui a um mês, você vai perceber a evolução desse aluno. E isso vai ser muito rico na hora de mostrar na sua avaliação. Pode ficar tranquilo que eu vou mostrar para vocês na prática aqui o meu modelo de avaliação. Para finalizar a parte de avaliação aqui,
vamos falar do condicionamento aeróbio. Vou passar 2 testezinhos rápidos de avaliação do condicionamento aeróbio, tá? Não vou me aprofundar muito nesse tópico, até porque tem muita coisa pra gente falar. Tem protocolo de Bruce, tem protocolo de esteira, protocolo de corrida de rua, tem protocolo de pista, tem muita coisa que daria pra gente verticalizar. Mas vou falar os que eu utilizo na prática que você pode utilizar também. Se eu for trabalhar com um aluno na esteira especificamente, tá? Eu vou fazer o teste de VO2 máximo de esteira, tá? O que eu vou fazer com o aluno? É seguir esse passo a passo aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Seguir esses 6 passo a passo, você vai conseguir estabelecer a velocidade de VO2 máximo. Vamos lá entender na prática como é que é. O primeiro passo é você achar a frequência cardíaca máxima estimada pela fórmula 220 menos a idade, tá bom? Então você vai tentar estimar a frequência cardíaca máxima através dessa fórmula e vamos supor, no exemplo ali, uma pessoa de 30 anos vai estimar que tem 190 batimentos cardíacos por minuto. Essa é a frequência cardíaca máxima que essa pessoa pode chegar. Segundo ponto, você vai fazer um aquecimento na esteira com o aluno de 1 a 3 minutos até chegar à intensidade 12 na escala de Borg. Então pega a escala de Borg de 20 pontos e explica para ele lá. Para quem não sabe, a escala de Borg é a escala de percepção de esforço, tá bom? E nessa escala ele tem ali vários pontos de percepção de esforço do aluno. Se está muito intenso, se está pouco intenso, se aquela atividade está moderadamente intensa para ela naquele exato momento, e você pode intensificar a velocidade da esteira e ir vendo a relação disso com a percepção do seu aluno. E aí é isso que você vai fazer, você vai perguntar o Borg do aluno e vai aumentando a velocidade da esteira. No primeiro minuto você deixa ele aquecer, a partir do primeiro minuto você vai aumentando a velocidade da esteira até chegar no ponto 12 da escala de Borg. Chegou lá, beleza. Ele vai se exercitar por 5 minutos na intensidade 12, né, em velocidade constante, ou seja, vamos supor, você colocou o seu aluno lá, colocou em 6.0 a velocidade só para ele aquecer. A partir de 1 minuto você começou a subir ali, aí subiu para 6.5, 7.5, aí o seu aluno foi falando o Borg para você. Pô, aqui ó, tá 8, aqui tá 9, aqui foi para 11. Quando chegar no 12, aí você vai iniciar, disparar o cronômetro, tá bom? E ali você vai disparar o cronômetro para 5 minutos. Ali ele vai se exercitar durante 5 minutos nessa velocidade constante, nessa intensidade de 12, tá? Ou seja, se você bateu lá 9.0 na esteira e essa é a intensidade de 12 para o aluno, é ali que ele vai se exercitar. E aí você vai mensurar a frequência cardíaca nos minutos 4 e 5. Ou seja, se ele chegou lá, no exemplo aqui que a gente está vendo aqui no quadro, 10 km por hora na intensidade 12, e aí você mediu, a frequência cardíaca dele deu 149 no minuto 4 de exercício e 151 no minuto 5 de exercício, você vai fazer depois uma média dessas duas mensurações. No nosso caso aqui, deu 150 batimentos por minuto. Depois você vai calcular o custo da frequência cardíaca. Como que você faz isso? Você pega a frequência cardíaca no exercício, que é os 150 que a gente viu aqui, a média entre as duas, e vai dividir pela velocidade que estava, que no caso aqui do quadro é 10 km por hora. Então, você vai perceber que o custo da frequência cardíaca aqui é um valor de 15, essa é a unidade. E depois disso, você vai pegar o VO2 máximo, a frequência cardíaca máxima, dividido por esse custo. Ou seja, a frequência cardíaca máxima a gente viu lá em cima de 190 batimentos por minuto, você divide ela por 15, que é o custo da frequência cardíaca que a gente viu, e você chegou à conclusão que para atingir a velocidade máxima daquele aluno possível na esteira seria 12,7 km por hora, tá bom? Essa é a velocidade máxima que o seu aluno consegue atingir para atingir o VO2 máximo. Aí, eu quero trabalhar 80% do VO2 máximo do meu aluno. Nesse caso aqui, você faria 80% de 12,7 km por hora, tá bom? Esse é o cálculo, tá bom? Então essa é uma forma de você trabalhar na esteira com o seu aluno, tá bom? Esse é um método que você pode utilizar para aferir a frequência cardíaca máxima, na verdade, a velocidade de VO2 máximo dentro da esteira, utilizando a esteira, tá bom? Outro método que eu gosto muito de utilizar na prática é o método do banco, tá? E esse era o método que eu mais utilizei para aferir a condição física aeróbia do meu aluno, cardiorrespiratória, porque é um método simples e rápido que você consegue incluir numa avaliação de 1 hora, onde você vai ter ali a conversa com o seu aluno para saber tudo sobre ele e tudo mais.
E além disso, você ainda vai ter uma oportunidade de fazer alguns testes. E esse teste se encaixa bem por ser rápido, você não tem que ir com o seu aluno até a esteira, numa sala de avaliação você consegue utilizar esse teste e é bem tranquilo. A maioria das pessoas que estão frequentando a academia conseguem fazer muito bem, que é o teste do Queen's College Step Test. Vamos ver como é que ele é na prática. Basicamente, você subir e descer de um step igual ele está fazendo nesse exercício. Ele não precisa segurar um halter. Isso aqui é um GIF animado só para vocês poderem ver exatamente como que funciona. Mas não tem que segurar o halter. Não pode segurar o halter, na verdade, tá bom? Ele não vai segurar o halter. Esse banco tem que ter uma altura de 41,3 centímetros. Você pode botar um step, tenta chegar próximo dos 41,3 centímetros pelo menos, tá? A velocidade que vai ser colocada é de 22 ciclos por minuto, tá? O que isso significa? Que você vai colocar no metrônomo ali uma batida de 22 ciclos por minuto, tá? Então você pode baixar aí no seu aplicativo, o metrônomo tem tanto na App Store quanto na Google Play. Você baixa esse aplicativo aí, onde você vai colocar ali no metrônomo 22 ciclos por minuto. E a cada batida do metrônomo ele vai dar uma pisada, uma no step e uma no chão, uma no step e uma no chão. Depois de 3 minutos de duração do teste, você vai aferir a frequência cardíaca máxima, a frequência cardíaca do aluno no teste, e aí vai jogar nessa equação aqui, ó, 65,81 menos esse número todo aí, multiplicado pela frequência cardíaca em batimentos por minuto. Esse testezinho simples e rápido é uma forma de você estabelecer o VO2 máximo do seu aluno, tá bom? E ele é extremamente validado aí cientificamente, tá? Aqui foi mostrado que mesmo esse teste não utilizando os aparatos como o ergospirometro, né, que é um dos métodos padrão ouro hoje para aferir o VO2 máximo, a gente tem aí uma extrema validade de utilizar esse teste e é muito fácil de utilizar na prática, tá bom? E falando em prática, 100% na prática agora, eu sei que você ficou aí, pô, o Renato falou várias coisas, às vezes eu falei muito rápido sobre a avaliação de composição corporal, às vezes eu falei muito rápido sobre questão postural, mas eu vou mostrar para vocês aqui como que eu atualmente trabalho nessa parte de avaliação física. Primeiro, essa é a minha planilha de avaliação física que eu vou mostrar para vocês, ó. Então, basicamente, eu tenho aqui todo tipo de informação que agrega valor para o meu aluno. Então, não só peso, altura, idade, aqui eu tenho o protocolo de dobras também. Para esse tipo de aluno aqui, eu estou utilizando o protocolo de 5 dobras. Tem o percentual de gordura, tem o IMC. Isso aqui todo mundo tem, eu acho que não é nada demais aqui. Peso gordo, peso magro, a maioria das pessoas também tem. Agora aqui que começa a modificar um pouco da minha avaliação para os outros. Eu tenho aqui um teste de força de pernas e um de força de braço, onde eu faço na cadeira extensora e na rosca direta, que são 2 exercícios fáceis de fazer, o aluno consegue executar. Por que eu não faço uma força de pernas no agachamento, por exemplo? Porque é um exercício mais complexo, um aluno iniciante às vezes não consegue fazer o exercício com maestria. E aí eu coloco aqui uma carga para o aluno e coloco o número de repetições. Na reavaliação do aluno eu vou colocar a mesma carga, vou pedir para ele fazer o máximo de repetições. E aqui eu já tenho uma boa estimativa. Aqui é o step test, né, onde eu coloco aqui também tem aqui uma estimativa do VO2 máximo do meu aluno, né? Esse teste eu acabei de mostrar para vocês que eu costumo fazer na prática. Aqui o teste de resistência, que eu uso o teste na parede, tá? Você pode utilizar aqui também teste como de prancha para algumas pessoas, né? No meu caso eu gosto de utilizar o teste de parede, que é aquele onde você faz o all sit, né? Você coloca a perna em 90 graus, apoia as costas na parede e tenta resistir ao máximo possível, porque é um método que é simples de utilizar e mostra bastante a resistência muscular no quadríceps. Algumas pessoas vão ter dificuldade de fazer esse teste, vão sentir muita tensão no joelho, aí vale a pena você fazer, você modificaria aqui, colocaria, em vez de teste de parede, você colocaria aqui prancha, por exemplo, né? Teste de prancha. Seria uma possibilidade, tá? Já fiz isso para alguns alunos. Aqui, igual eu falei, eu utilizo a avaliação de bioimpedância com os meus alunos ainda, onde ele dá essa idade metabólica, taxa metabólica basal, índice de gordura, de gordura visceral, né? Então tudo isso
Essa daqui é uma parte importantíssima da minha avaliação física, onde eu falo aqui uma conversa com o meu aluno, na anamnese, onde eu vou saber o histórico de saúde dele, o uso de medicamentos, histórico de lesão, dores que ele sente, algumas considerações gerais, por exemplo, aquilo que eu falei para vocês no meu checklist, na anamnese dele, né? O fator de risco cardiovascular, qual que é o risco que esse aluno oferece na hora de fazer exercício físico, né? Diagnóstico postural, faça aqueles 3 testes que eu mostrei para você e depois faço já o que ele precisa, que musculatura que ele precisa ativar, que musculatura que ele precisa hipoativar. Tudo isso tem aqui na minha planilha de avaliação. Eu tenho uma dessa para homem e uma dessa para mulher, tá bom? E se você quiser esse material aqui, eu vou te dar uma possibilidade de conseguir, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, tanto esse material quanto até um que sempre me pede, que eu vou mostrar para vocês aqui, às vezes você nem sabia que tinha, mas eu vou mostrar aqui que existe. Esse aqui é o meu formulário de avaliação online. Então, quem me conhece sabe que eu faço muita consultoria online de treinamento, ou seja, eu prescrevo treino à distância para os meus alunos. E nessas consultorias online de treinamento, eu tenho um método aqui, ó, um questionário que eu mando para o aluno, o questionário fica assim, ó, e aí o aluno vai lá e vai colocar as informações dele para eu ter todos os dados que eu preciso desse aluno, tá vendo? Coloca ali data de nascimento, sexo, e-mail, contato, tudo isso ele vai fazendo. O formulário completo é esse aqui, ó. Vocês podem ver aí, tem de tudo aqui, desde informações básicas da composição corporal do aluno, tem espaço para ele colocar uma foto dele, tem o comportamento dele em relação à alimentação, tem o histórico da prática de exercício dele, tem aqui também o gosto e prazer, ele gosta mais de treino curto e intenso, treino longo com mais ênfase em cada músculo, treinos frequentes e curtos ou treinos menos frequentes e longos, tudo isso eu tento adaptar aqui. Que tipo de corpo ele prefere, né? Um corpo mais definido com menos massa muscular, um corpo menos definido com mais massa muscular, tudo isso eu pergunto para o meu aluno e depois eu tenho uma avaliação, objetivos específicos do aluno, tudo isso é importantíssimo, né? Até a parte básica de disponibilidade, tudo isso eu faço essa questão de saber tudo que eu posso desse aluno, porque na hora de prescrever o treino fica muito mais apurado, fica um trabalho muito melhor. E se você quiser saber como que você vai ter esse tipo de formulário aqui, que você vai poder fazer, isso aqui fui eu que fiz, cara, não foi um especialista aqui que fez para mim, eu que coloquei tudo aqui, eu que cadastrei tudo, e você vai simplesmente copiar e colar para você, tá? Além disso, vai ter acesso a essa planilha que eu mostrei para vocês aqui, para quem for assinante da Sitius Play, tá bom? Para quem não sabe ainda, a gente aqui na Sitius, a gente tem uma plataforma de assinatura aqui na Sitius com mais de 24 certificações completas para o personal trainer. Eu vou falar mais sobre ela aqui agora para vocês e a gente vai abrir as inscrições com um desconto mega hiper especial. A galera já tá louca no nosso direct lá do Instagram chamando, nos comentários aqui a gente vê muita gente perguntando sobre a Sitius Play e chegou a hora de falar para vocês a real, o que vai acontecer na quarta-feira, no dia 21, às 8 horas da manhã, tá bom? Antes de mais nada, antes que você fale assim, pô, Renato, vacilo, você não vai dar pra gente essa planilha de avaliação, eu não tenho como dar isso aqui pra vocês, cara, porque simplesmente isso é um comprometimento com os alunos da Sitius Play, né? Eu dei isso pra eles, né? Então eu tenho que continuar com o meu trabalho aqui ético de falar assim, ó, isso aqui é conteúdo exclusivo para quem quer ir além, né? Até porque, por exemplo, a parte de diagnóstico postural precisa ter um conteúdo complementar para explicar tudo isso. A parte de formulário de avaliação online precisa ter toda uma base, estrutura de negócio online para você entender como que você vai usar isso da melhor forma. Então, por isso que eu faço questão de dar para os alunos que já tem toda a base, que são os alunos lá da Sitius Play. Agora, para não dizer que eu vou te deixar na mão aqui, eu vou te dar acesso de graça só nesses dois aqui, tá? Na avaliação norte, que é uma avaliação que a gente utiliza também aqui na Sitius, para você ter os principais aspectos básicos do seu aluno e também os checklists de avaliação do aluno, tá? Então esses dois materiais eu vou te dar de graça. Você vai pegar aqui no guia de implementação que está aqui embaixo, só clicar nos botões que tem aqui que você consegue acesso. Agora, quem quiser acesso às planilhas completas, aí é o convite importantíssimo que eu vou fazer para vocês aqui agora, que é a Sitius Play.
Para quem não conhece, a Citius Play é uma plataforma com 24 certificações e não só isso, tem várias outras que vêm por aí já, que já estão praticamente prontas para serem liberadas para vocês. Essas são certificações direcionadas para estudantes e profissionais de educação física. É o melhor material possível produzido aqui pela Citius. E aí o que eu quero te dizer é o seguinte: essa semana a educação física ela foi 100% gratuita e você vê a qualidade desse material. Imagina a hora que você investir para ter um material completo como esse da Citius Play. Com certeza é um conteúdo que muda muito a carreira por aí, tá? Não falo isso da boca para fora porque a gente tem inúmeras certificações que são feitas para realmente mudar a tua carreira de alguma forma, tá bom? Então eu costumo dizer o seguinte: se você gostou da semana da educação física, você ainda não sabe de nada que a gente tem aí de material, porque na Citius Play a gente simplesmente a gente tem tanto material que a Semana de Educação Física é a pontinha do iceberg do que você vai conhecer de conhecimento lá na Citius Play. Essa é a única plataforma do mercado onde você vai ter a tríade do personal trainer de sucesso, que é conhecimento de marketing e vendas, conhecimento de relacionamento interpessoal e conhecimento técnico e científico. Tudo isso em cursos completos, direto ao ponto, sem enrolação, sem aqueles cursos onde tem 50 aulas teóricas falando da história de não sei o que lá, da fisiologia de não sei o que lá e nunca vai para a prática. Tudo 100% prático. Na certificação Citius Play, você tem ali acesso 100% online, ou seja, é uma plataforma que você vai acessar, é igual uma Netflix que você paga uma assinatura mensal e aí você tem acesso ali a todo o material que tem disponível, você vai emitir seu certificado. Cada vez que você conclui um curso, você pode emitir o seu certificado, é 100% baseado em ciência. Você vai fazer parte de uma turma, porque a gente já tem uma turma lá, onde a gente já tem vários alunos que já foram graduados pela Citius Play, que estão aí dando muito orgulho pra gente, né, de inúmeras certificações. Às vezes você vai querer pegar uma postura mais de marketing e vendas, às vezes você vai pegar uma postura mais de grupos especiais. Independente disso, você vai poder certificar em tudo que você quiser. Se você quiser certificar em todos, você pode, sem pagar nada mais por isso. Você só paga a sua inscrição na assinatura, tá? Depois, você vai ter atualização constante desse material. Várias aulas da Citius Play a gente atualiza e fora que a gente ainda inclui novos cursos durante o seu período de assinatura e você tem acesso imediato a esses cursos que você vai ter lá, tá? Fora isso, é o melhor custo-benefício de todos, não só da Citius, mas do mercado, e você tem suporte total. Ou seja, não tem uma pergunta que não fica respondida, tá? Tudo que você perguntar dentro da plataforma, a gente tem uma equipe responsável e com base científica para te responder cada uma das questões. Aí você deve estar se perguntando, mas que tipo de certificação que eu vou ter acesso lá na Citius Play? Eu separei aqui em algumas categorias para você entender que tipo de certificação que você vai ter acesso lá, tá? Nós temos as certificações de ciência avançada, que são certificações assim onde a gente vai aprofundar muito em alguns tópicos, como por exemplo, a execução perfeita de membros superiores, execução perfeita de membros inferiores, o que fala sobre biomecânica aplicada ao resultado de membros superiores e de membros inferiores. Tem o Running Expert, que é a ciência da prescrição de treino de corrida, ou avaliação física profissional. Imagina esse mini curso que eu dei aqui para vocês, só que muito mais aprofundado. É isso que vocês vão ter lá na avaliação física profissional. Fora isso, as certificações de implementação imediata são aqueles conteúdos que você assiste uma aula e você já consegue aplicar imediatamente. Quais que são esses? O de métodos de treinamento, vocês viram o mini curso de métodos de treinamento do Vitor, né? Imagina um curso completo de métodos de treinamento com todos os métodos dentro da musculação possível. Fora isso, o curso completo de HIIT, o infográfico descomplicado, a gente pega todos os infográficos da Citius até hoje e explica cada um deles para vocês, toda a ciência por trás de cada infográfico. Tem as certificações de ciência aplicada, que são os caçadores de mito, workshop de treinamento eficiente, caçadores de mito de hipertrofia muscular, caçadores de mitos de emagrecimento, tudo isso você tem acesso lá também. Fora isso, as certificações de nicho, ou seja, a gente considera que esses aqui são nichos de mercado que você pode explorar. Você faz esses cursos aqui, são um nicho, para quem não conhece, é a palavra que é o seu público-alvo, um segmento da área da educação física que você vai poder atuar, como por exemplo, exercício físico e hipertensão arterial, treinamento físico para gestantes, lesão do ligamento cruzado anterior, exercício físico e diabetes, condromalácia patelar, lesão na articulação do ombro. Tudo isso são grupos de pessoas. Quem tem uma lesão no ombro, por exemplo, que te contratar, imagina o que você vai ter de responsabilidade na hora de trabalhar com essa pessoa. Aqui você vai estar 100% apto e capaz de treinar esse aluno. Agora,
Outra coisa, as certificações de alavancagem. Essas são as certificações que a gente fala assim, é para fazer a certificação de graça. Vai valer de graça para você essa certificação. Por quê? Porque aqui você vai ter certificações que vão te ensinar a monetizar todo esse conhecimento que você está adquirindo. Então você vai adquirir muito conhecimento na C2Play. Como que você faz para ganhar dinheiro com esse conhecimento que você adquiriu? Então você vai ter ali o curso como, por exemplo, o Personal Trainer Digital, que te ensina a fazer toda a parte de marketing e vendas para consultorias online de treinamento, para você prescrever treinos online, como o Renato faz. E esse curso, não pensa que é um curso que eu vou ficar te falando assim, ah não, faz isso, faz aquilo. Eu simplesmente mostro como eu faço na prática. Eu falo exatamente assim, ó, estou produzindo aqui um conteúdo no Instagram que vai chamar a atenção do meu público e dessa forma aqui eu vou fazer a venda da minha consultoria online de treinamento depois. E aí eu vou fazer esse tipo de lançamento e assim os alunos vão ter acesso aqui é a minha consultoria e aí eu vou entregar a consultoria dessa forma, eu entrego a avaliação assim, eu entrego o treinamento dessa forma, tudo detalhado como eu faço na prática. Então vocês vão ver, por exemplo, quanto que eu ganhei de resultado nas campanhas de marketing que eu fiz, quanto que eu ganhei financeiramente com cada campanha de marketing que eu fiz. Então tudo isso vocês vão ter relatados lá no curso do Personal Trainer Digital. Fora isso tem o Personal Trainer Vendedor, que te ensina a vender o teu serviço de uma maneira otimizada, sem ser aquele serviço que é empurrado para o aluno. O Personal Trainer Insuperável, que te ensinando a ser um personal de alta performance, ou seja, o cara que todo mundo vê na academia e chama atenção, o jeito que ele trata as pessoas, o jeito carismático, tudo isso é aprendizado que você consegue fazer na prática. Se você seguir a diretriz que a gente ensina no Personal Trainer Insuperável, você com certeza vai mudar a maneira que os alunos te veem na academia. Fora isso, o Faturamento Sem Limites, que te ensina a gerenciar as finanças da sua carreira, ou seja, cada mês que você trabalha vai entrando uma renda para você. Como que você direciona essa renda para que você daqui a um tempo você consiga se aposentar de uma maneira tranquila, para que você consiga investir esse dinheiro da melhor forma possível para você ter o melhor resultado na sua carreira. Fora isso, você tem as certificações de eventos também, como por exemplo o Congresso de Ciência do Treinamento de Emagrecimento, o Congresso de Ciência do Treinamento Físico, o Congresso de Ciência do Treino de Hipertrofia e até a Semana da Educação Física, que você está participando aqui agora, ela vai sair do ar no domingo e aí só vai ter acesso quem for assinante da C2Play, que vai poder assistir ali durante todo o período de assinatura. Ah, Renato, é só isso tudo que eu vou ter acesso? São só essas 24 certificações? Não, porque você vai ter acesso ainda a todos os cursos produzidos para C2Play ao longo da sua assinatura, né? Então, a gente sempre faz pacotes de assinatura anual. Então, durante todo o seu ano de assinatura, você vai poder ter qualquer curso novo e a gente tem uma meta de colocar aí curso pelo menos a cada 2 meses lá na plataforma você vai poder acessar. Então você já vai ter alguns cursos aqui que eu já vou adiantar para você que você vai ter. Se você assinar a C2Play na quarta-feira lá às 8 horas da manhã quando o Vitor te falar, você com certeza vai ter acesso a esses cursos, né? Se você assinar a C2Play essa semana em geral, você certamente vai ter acesso a esses cursos, que é o curso de mobilidade articular, é o curso completo, tipo o que vocês viram o mini curso do Gustavo, imagina um curso completo, destrinchando cada articulação, cada rotina plausível de treinamento de mobilidade, o curso de avaliação física na prática, tudo que eu falei de correção postural para vocês, imagina tudo isso bem aprofundado, tá? E esse curso, inclusive, já está até gravado. A gente só falta editar e formatar para disponibilizar para vocês na plataforma. Vocês já vão ter de antemão. O curso de exercício físico e doenças cardiovasculares, que vocês vão ter acesso também. Esses 3 cursos já estão até confirmados, ou seja, esses daqui vocês terão garantidamente lá na plataforma. E tem os cursos que já estão previstos, que a gente ainda não gravou, mas que em breve vão estar lá também, que é o exercício físico para idosos e o de análise comportamental de alunos de musculação. E são só esses? Não. Tem vários outros cursos que vocês mesmos trazem a demanda pra gente, né? Eu já vi muita gente falando que quer um curso de CrossFit aplicado ao personal trainer. Tudo isso a gente está planejando e se a gente conseguir implementar durante esse ano de assinatura, você com certeza terá acesso, tá bom? É sempre um conteúdo embasado cientificamente, um conteúdo prático e focado em resultado. É o material da CIT da maneira que você está conhecendo aqui. Sem aquelas aulas monótonas que dão volta, volta, volta e não chega a lugar nenhum.
todas elas bem dinâmicas e com alta qualidade visual. Porque é o que a gente sempre fala, quem tem mais conhecimento sempre vai ter mais oportunidade, vai ter mais aluno e a remuneração consequentemente vai ser maior. Você vai conseguir viver da carreira de personal trainer de uma maneira que vai fazer sentido para você. Você vai ter reconhecimento, você vai ter autoridade no seu mercado de trabalho. É o que você precisa para decolar na sua carreira. Agora, se você não tem conhecimento, é o que a gente sempre fala. É o profissional que acaba ficando frustrado, fala que a educação física não dá dinheiro, fala que os outros profissionais conseguem porque eles têm sorte e acaba vendo profissionais que são bem sucedidos ganhando mais do que você, sendo que você é capaz de ser muito melhor que eles, tá? E se você tá falando aí, pô, que legal aí, o Renato tá falando da City Play, mas será que esse negócio é confiável? Será que vale a pena? A gente pelo menos já tem a confiança de mais de 3.000 alunos espalhados em todo o Brasil e até outros países como Argentina, Portugal, Angola, Estados Unidos, Inglaterra e até Alemanha, tá? Já são mais de 3.774 alunos, né, que a gente já tem cadastrados nos cursos aqui da Sítios e a gente fala que chega um certo ponto aqui na nossa carreira que a gente nem fala mais nada. A gente deixa os nossos alunos falar pela gente. Gosto na City Play é o fato deles se basearem totalmente na ciência, né? Minha prescrição de treino melhorou muito na musculação. Tenho uma confiança muito grande agora em dar aula. A CIS é uma plataforma completa que auxilia qualquer personal trainer. Muito grato por todas as temporadas, conseguiu me ajudar muito com o trabalho como gestante, o trabalho de HIIT, o trabalho para emagrecimento, com hipertrofia, a execução perfeita. Aprendi também a prescrever treino de corrida, principalmente de 5 a 10 km. Acho que hoje em dia um personal tem que saber prescrever um bom treino de corrida. Hoje eu tenho muitos alunos de personal aqui que me procuram justamente por esse problema, por ter algum problema no joelho. Sobre personal trainer digital, eu pude dar início à minha própria consultoria online. Tem me dar uma autoridade em dar aula, em conversar, em fazer alguma postagem. Sem contar que eu entrei para a City Play em janeiro desse ano de 2020, então faz menos de 6 meses que eu tô no mercado e eu já consegui essa porrada de gente só com consultoria online. Eu mudei muito minha maneira de relacionar com meus alunos através do módulo Personal Trainer Insuperável. Desmistifiquei vários mitos relacionados a treinamento, execução correta dos movimentos. Agreguei muito com o módulo que aborda o treinamento físico para gestante. A atenção que vocês têm com a gente, são super atenciosos. Sempre que a gente tem alguma dúvida sobre a plataforma, vocês não pensam duas vezes em tirar ela da gente. Sem palavras, é gratidão mesmo. A City está de parabéns. Tenho certeza que hoje eu sou um melhor personal trainer, hoje eu sou um melhor profissional de educação física, muito devido ao que eu adquiri através da City Play. O que foi onde eu me encontrei e eu vou. É isso, galera. É isso que eu faço convite para vocês fazerem parte do nosso time, tá? Então faça igual a esses profissionais e se inscrevam na City Play. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E quem se inscrever nessa turma agora que a gente vai abrir quarta-feira com o Vitor lá no mini curso de vendas e estratégia de marketing para personal trainer, vai ganhar 6 bônus exclusivos, que eu não vou falar nada agora, tá? Só vou deixar aí essa mensagem no ar. Então, ó, no mini curso de quarta-feira, às 18 horas da manhã, em ponto, a gente vai estar abrindo vagas para City Play. E aproveita essa chance de se inscrever, tá? Fora isso, você vai ter aquele conteúdo que eu falei para vocês, o resumão, né, dessa aula, vai saber como emitir o certificado e as inscrições para esse display vão estar oficialmente abertas. Aproveite essa oportunidade, vai ser um desconto exclusivo, tá? Eu tenho vergonha do desconto que a gente vai dar para essa turma, tá? Eu acho que assim vai ser praticamente de graça que a gente está dando essa plataforma. Então aproveitem, tá? Não deixam de conferir na quarta-feira o Vitor falar sobre isso, tá? E deixa um comentário aqui para mim, você gostou desse mini curso de avaliação física? Fez sentido para você? Consegui te ajudar de alguma forma? Eu espero que sim, tá? Mas eu quero ouvir de você agora se esse mini curso foi útil para você de alguma coisa você conseguiu aprender aqui. E lembrando, nosso cronograma aqui, a gente ainda tem 3 encontros marcados aqui em aula e ainda tem a nossa live de encerramento lá no Instagram, tá bom? Eu encontro vocês então nas nossas próximas aulas aí. E não se esqueçam, City Play é uma oportunidade única. Depois de domingo vai ter muita gente querendo se inscrever, então aproveita para ser logo lá na quarta-feira já se inscrever, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, de ter ficado aqui comigo até o final, foi um prazer enorme te receber, tá? E vejo vocês agora lá na City Play. Forte abraço!